Nós lhes diz boa tarde. Estamos começando mais um Joga nas 11, como sempre, futebol com muito bom humor é o que você vai ver a partir de agora. Tem muita coisa. A mudança na liderança, né? O Flamengo assume a liderança do Brasileirão, o Palmeiras perdeu o clássico para o Santos. Vamos falar disso também. Neymar voltou a jogar 90 minutos depois de muito tempo e vamos falar também, afinal de contas, estamos no meio de uma data FIFA, né? Vamos falar do último jogo do Brasil e vamos falar do próximo jogo do Brasil, que vai ser amanhã. É muito bom você estar com a gente e é muito bom essas pessoas todas estarem aqui com a gente. Eu começo mostrando ele com uma linda camiseta da Inglaterra. Eu tô falando do Bira! Ê, Bira! Muito boa Bira, tarde, Bira. seu Zé Luiz. Cara, data FIFA, mas tem jogo do Brasileirão todo dia, né? A É. partir do dia agora, né? Da Amanhã. terça-feira, É, esse amanhã. a gente vai ter jogo todo dia do Brasileirão, mesmo na data FIFA. Vai Não, ser e legal. mesmo porque não tivemos no meio agora da data FIFA, tivemos 3 jogos, né? Tivemos Os 3. 3 atrasados. Enfim, a gente vai falar disso em detalhe. Ó quem tá aqui com uma outra camisa linda do México. Do México. Ê! Faraldo tá aqui, Lucas Faraldo. Ê! Opa, tudo bem a Tudo bom, todos Faraldo? aí? Bom. Meu destaque vai pro primeiro clube confirmado de acesso na Série A do ano que vem, né? O Coritiba. Curitiba. Temos uma novidade aí pra Série A do ano que vem. Isso, vamos falar também de Série B. Ela tá aqui pra falar disso e muito mais. Ela sabe tudo de futebol, adoro essa mulher. Tô falando da Yara Fantoni. Ê! Tá Essa é a melhor tensa. semana do ano que o Galo vai levantar um título. Depois Ela de tá tomar tensa. do Red Bull. Partiu Paraguai. Ela vai pro Paraguai, ela tá É. tensa. Eu quero que ela entre lá do Paraguai com a gente se tudo der certo, tá, Yarinha? Na Vai dar certo. vai sexta-feira dar no certo. Joga nas 11. Tá tensa e a tensão aumenta quando toma 2, perde pro Red Bull e fica É, com o jogo então. atrasado. Nó tático de Wagner Mancini. Boa tarde a Como é que é? Fala aí. todos. Wagner Mancini. Boa tarde a todos. O nosso Wagner Mancini cover. Ó, gente, eu vou colocar as nossas arrobas aqui, ó. Arroba Desimpedidos, tá? Arroba R7 Esportes, arroba Record Plus e arroba Portal R7. Lembrando, gente, nós estamos ao vivo, tá? Você está nos assistindo, mas estamos ao vivo também no YouTube do Desimpedidos. E lá tem o chat, você pode participar. Você que é galo mineiro, ao lado da Yara. Você que é santista, pô, o Santos ganhou. Você que é corintiano como eu e o Faraldo, vai ter clássico. Enfim, tem assunto para mais de metro. E a gente vai começar falando exatamente da mudança na tabela do Brasileirão, né? Vocês viram que temos novo líder, depois dos 2 jogos atrasados dos líderes, vamos dizer assim, né? A gente tem o Flamengo, que goleou o Sport por 5-1, enquanto o Palmeiras foi derrotado por 1-0 para o Santos. Os dois times com vários desfalques, né, por conta da data FIFA. Vamos ver a classificação, faltando 5 rodadas para o fim? Quer ver só? Mostra aí, ó. Houve a inversão, Flamengo agora 69, 70, 3 pontos à frente do Palmeiras, tá? E aí com o número de vitórias igual. A coisa igualou de vez, então esse é o quadro real agora, sem nenhuma observação. Palmeiras foi mais prejudicado nessa data FIFA. Foi mesmo, né? Aí a gente tem Cruzeiro em terceiro, Mirassol em quarto, Bahia em quinto. Ó, a diferença do Mirassol para o Bahia é uma diferença bem folgada, entre aspas, né? Botafogo em sexto, Fluminense em sétimo, Red Bull Bragantino em oitavo lugar. Sempre fica ali, né, Zé? Você brinca que muda. Então, ele estava na fase do 11º, mas aí com a vitória em cima do Galo subiu e subiu bem para oitavo Subiu bem, lugar, né? Mas As o cores Atlético estão a gente também não erradas. estava acostumado a ver ali no top 10. Então, olha lá. Aí a gente tem São Paulo em nono, o Galo em 10º, vira a página. Ah. Vasco da Gama, Ceará, Legal. Corinthians. O Corinthians é a zona neném, ali é a zona cinza, tá? É que a gente tava com falta de lápis de cor, eu não quis comprar para economizar, deixei do jeito que tá. Então a zona cinza é ali, ó, Corinthians, Grêmio Internacional e Santos na zona neném. Mas esse neném para o Santos é felicidade, porque Oh. ele saiu da zona de rebaixamento, voltou Vitória com 35, Juventude com 32, Fortaleza com 31, Sport já agora 100% rebaixado depois do 5-1 para o Flamengo. Ô, Zé, Fale. a verdade é que o Internacional que viu a coisa se complicar, né? Porque tava meio tranquilinho, por mais que, né, tava 2 pontos do Vitória, com calma, e de repente o Santos com essa vitória
coloca, né, uma pressão ali no Verdade. Internacional Sim. que vira um ponto só de E mais diferença. do que a vitória, o Santos, desde que o Vojvoda chegou, ele tá jogando melhor. É que não vinha ganhando, não vinha conseguindo fazer os gols, né? Das coisas É. que criava, a gente tem falado muito disso. Mas o Inter, quando teve a troca de treinador, cara, não virou essa chave. Não virou. Não virou. Família Dias lá não conseguiu E fazer as o Inter treta- jogar melhor. E não só a família Dias do Ramon e do Emiliano, mas a família Dias do Léo, né, do jornalista, que também soltou várias fofocas ali do elenco do Inter e desde então a coisa A desandou, coisa velho. desantou. Teve festinha, esse Festinha. negócio. A família O Ok, famoso ok. oba-oba. Daqui E a aí- pouquinho a Yara vai fazer uma sessão especial só de Você vai fofoca identificar, Eu ball. não gosto disso, Zé. Fofoca Nós não é não, comigo, eu né? não gosto. Nós vamos fazer um fofoca ball. A gente podia fazer um quadro aqui, fofoca ball, e aí a Fofoca ball. fofoca do futebol. Sei lá, poderia Pode fazer ser isso. fofoca ball. Né? Não é Fica legal? bom, fica bom. Ou Eu Yara gostei do nome. Fofocantone. É, fofoca E Antônio. Yara Fofocantone também é Yara legal. Fofocantone. Também é legal. Não, aí pega mal pra mim, aí começa a achar que eu sou meio talarica, que eu... Não, e aí, você imaginou? Que Imagina, isso? ela Aí vai fazer você a que tá cobertura do falando, jogo cara. do Galo, o pessoal fala, fecha a porta, não deixa ela entrar. Não, mas fofocas do futebol, não fofocas, né? O CEO do Atlético, o Bruno Musi, anunciou que não vai seguir no Atlético, né? Vai cumprir o contrato até o final. E no ano passado... Foi divorciado. Não, eu não gosto dessas coisas, Bira. Esse negócio não é comigo. Foi entendeu? Esse pego negócio no de show do Caroline. Coldplay. Pegando o show do Coldplay. Não, essas coisas não é comigo, não. Tira a câmera da torcida. E a gente sabe que no ano passado o Marcelo Passo foi procurado pelo Rubens Menin e pelo Rafael, que são os principais acionistas aí da SAF do Atlético. Só que o Marcelo estava numa situação muito boa com o Fortaleza. Esse ano a situação do Fortaleza é muito difícil, né? O Fortaleza, lógico que a gente sabe que pelas proximidades ele não tem cabeça para pensar nisso agora. Ele quer que o Fortaleza fuja do rebaixamento. Até mandei uma mensagem aqui para ver se a gente consegue atualizar alguma coisa enquanto tá rolando o programa. Mas que existe essa possibilidade de, quem sabe, esse ano, já com esse cargo em aberto, quem sabe o Marcelo Paz possa ir para o Atlético. E pensando ainda mais. Ela tá desejando o mal do Fortaleza. Não, mas não é desejar. Ele tem contrato com o Fortaleza até 2020, o final do Sim. ano. Então, Tá o defendendo contrato os dele próprios também acaba. interesses. Tá defendendo os próprios Eu interesses. adoro o Marcelo, acho ele um ótimo Quando o gestor. Vojvoda tava pra cair do Fortaleza, eu tava, acho que tem que cair mesmo. Você queria ele no céu. Aí vem a fofoca, a mulher do Marcelo, acho que é vice-governadora de lá, né? Então, teoricamente, ela pode até se candidatar a deputada, não sei como é que vai ser isso, se o Marcelo deixaria lá pra vir pra Olha Minas. lá, hein? Deixa eu falar, vamos falar do Brasileirão, a mudança da liderança, porque o Flamengo ganhou de 5-1 do Sport. Vou colocar os gols para vocês, tá? De novo, o Sport fez aquilo que ele faz muito bem, sai na frente, cede o empate. Cara, Tudo é bem, surreal isso, né? tudo bem, ele jogou mas com dessa 2 vez- jogadores a menos, né? De qualquer forma, ó, não confunda, é o Sport no ataque, tá? Ó. E a torcida, cara, se não lota, faz barulho, né? De qualquer forma, mesmo o time lascado, Pablo. É, mas Né? tinha mais torcedor do Flamengo, né? Cara, Nesse jogo. É verdade. e o Pablo, mano, desculpa, mas assim, o Sport rebaixado. Aí, mano, faz o gol no Flamengo, o Pablo conseguiu, mano, ter as moral de fazer o CR7. É, não dá, né? Cara, comemora mais Gente, mas time. ele tá feliz individualmente. Não, com o Luiz Araújo. Flamengo. Mas Irado, tá no mundo da lua. irado, mas... Lembrando que o Sport dispensou o Derek Lacerda, que era a esperança do torcedor do Que Sport. coisa, né? Falando em disciplina, você viu os casos de indisciplina? É tipo, levou 3 camisas, não devolveu 3 camisas depois do jogo. Faltou no almoço. Tá acontecendo um clube aí. Agora Juninho, hein? Tá acontecendo um clube aí, né? Que o pessoal tá pegando as camisas. Desvio aí, de né? camisa, né? Aconteceu, eu vi. Tá dizer. acontecendo então. aí. Aconteceu mesmo, né? Caraca. O que não acontece no Ô, Esporte Clube pessoal do Corinthians Santos, Paulista, tá na hora né? de pegar a camisa e me dar também, por favor, tá? Aí, ó, Agora, Bruno vamos lá. Henrique vai marcar também. Daí o Flamengo fez aos 41, depois fez no segundo tempo 16, 18, 26 e 35, porque aí já tava com jogadores a mais, né? 2 jogadores do esporte saíram pelo segundo cartão amarelo, né? Foi a mesma. Nós vamos Pô, mostrar esse já gol é já. uma loucura, Zé. Nós vamos mostrar as Não, esse expulsões. gol é louco. Olha, O que Sport- maravilha, hein? Esse Ó, gol é meu, Eles- não, toma de ele volta. escancara que o Sport não tem condição nenhuma com esse time, com esse elenco, de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, mas é uma situação muito diferente, né? Quando eu falo que o Palmeiras foi mais prejudicado, a gente tem um elenco do Flamengo que sobra, que a gente já falou aqui diversas vezes, mesmo com jogadores convocados para a seleção brasileira. Enfrenta um Sport, que é um adversário teoricamente muito mais fácil do que o Santos, né? Que tá ali ainda no desespero, tentando alguma coisa na competição que não seja o rebaixamento. E aí o Palmeiras acaba sendo prejudicado com o Flaco chegando depois e com o Vitor Roque, e o Flamengo
com o elenco que dá de sobra com o esporte que já não quer nada com o É o campeonato. Palmeiras que quis, né? Então, mas isso O aí louco foi é que o opção, Palmeiras que esse quis e adiamento. agora tá reclamando. Isso que eu não entendo. É. A diretoria do Palmeiras pediu 18 descanso, anos, primeiro né? gol Depois do Mundial, foi isso, é o o jogo- Ayrton Lucas, né? Isso aí é. O Douglas- jogo aconteceu é, depois do Douglas, Mundial. isso, Aí a Ayrton diretoria do Palmeiras quis atrasar, Olha aí, velho. agora reclama. Eu acho que não tem muito o que reclamar. E assim, a situação que o Palmeiras viveu, tudo bem, aí os times vão estar completos, mas o Flamengo vive essa semana fazendo um clássico, né? Como o Palmeiras fez contra o Santos, o Flamengo vai fazer contra o Fluminense. Total. É que a gente né? trata muito com imediatismo o campeonato de pontos corridos, né? Parece que, nossa, o Flamengo, o Palmeiras perdeu a liderança por causa do Santos. Não, Por causa isso é da data construído. FIFA, É, pra é, data isso é FIFA. construído. E, pô, a mesma derrota da primeira rodada custa os mesmos 3 pontos Mas dessa, aí você dessa não tinha o última. Vitor Roque e você tinha o Flaco Mas aí- voltando, Não, né? mas aí esse é o Era ponto. isso ou o Mundial, né? Não, não era foi nem escolha. isso ao Mundial. Era depois do Mundial, Era não era? depois do Mundial. O Palmeiras tinha 12 dias de Ah, sim. descanso e a diretoria quis mais que 12 dias. Então tá aí, teve o descanso merecido. Foi daí que esse E jogo aí foi adiado agora esse pra- jogo foi pra adiado agora. pra uma Mostra as data FIFA. expulsões, Carneiro. Vamos colocar só para. O Matheus Alexandre e o Ramon Menezes foram expulsos, ambos pelo segundo cartão amarelo, né? Eu não sei, eu quero saber a opinião de vocês, mas eu achei perfeita. Se quiser tirar o quadrinho, tira, viu, Carneiro, pra gente ver a jogada, porque ia acontecer bem na lateral, né? Eu não Olha lá. gosto desse árbitro. Leve o amarelo, Que é o Klein, né? E depois não- tem o não é segundo também, não. amarelo e foram 4 faltas para cartão amarelo, tá? Se você contar. E aí a pessoa acaba recebendo o segundo amarelo e é expulso, Ah, né? não tem nem dúvida. Pra completar. Né? Essa daí, então, vocês querem ver? Eu acho que vai mostrar. Esse é o segundo amarelo que acontece lá no canto. Ele entrou como se dependesse a vida. Nossa. Aí não dá porque você não tem o que falar, né? Ó, é amarelo, Dava até pra né? discutir se não é o caso de um vermelho Esse aí é direto. o Ramon, tá? O primeiro amarelo, que também Só é para primeiro amarelo, Uhum. né? É uma jogada de cartão amarelo. Olha, seu Carlos, você tá errado. Não tá, o juiz estava certo nessa. E aí vem o segundo amarelo, que também era para amarelo. Então, o esporte sai na frente de novo, leva o empate de novo e leva a virada outra vez. Todo mundo pra toma mim gol tudo do esporte. acertado. Todo mundo toma gol do esporte. Todo mundo, eu que o diga. É parada que todo mundo Mas fez, né? poucos conseguiram perder Mas pro a esporte, façanha de viu? perder é só nossa. O Corinthians perdeu sem fazer gol, né? Foi Foi 1 a 0. 1-0. 1-0. E o Corinthians jogou bem esse jogo, lembra? Contra o Sport foi até legal. Contra foi o Juventude foi um minimamente horror. Agora, Ok. já o Santos do Bira é uma loucura. Tá quase ali né, pouquinho a zona de rebaixamento, mas ganha todos os clássicos. Ganhou todos os clássicos. Dos lá da de Vila. cima, bomba. É bizarro. Os 5 jogos que ganhou na Vila, só ganhou 5. Começa por aí. Mas dos 5 na Vila que ganhou, foi os 3 clássicos, Flamengo e Atlético Mineiro. Aqueles que a gente falava, olha, vai ser difícil, né? Aqueles que você terminar- fala, meu, pode não vai terminar o pontuar. Não ano. vai a dar gente- bom, né? A gente tava conversando disso ontem, pode terminar o ano. O Santos falar, ganhamos os 3 clássicos, ganhamos do campeão da América, se o Flamengo ganhar, e do outro campeão da América se o Atlético Mineiro vencer. Apenas isso. Aí Só a gente isso. resolveu em casa. Ó, o Flamengo E assumiu a caiu, pode liderança. O Não Flamengo vai, assumiu mas a não vai. liderança exatamente por conta desse jogo que a gente começou a falar aqui, que foi o clássico, né? Palmeiras e Santos se enfrentaram lá na Vila Belmiro. Santos 1-0, também um jogo atrasado. Roleiser entrou do banco já nos acréscimos com a assistência do Robinho Júnior, que jogou muito mais uma vez, né? Cara, Santos sai. Vitória merecida. O Palmeiras poderia ter resolvido esse jogo? Eu tava vendo o jogo. Poderia. Não resolveu. Aí, quando foi chegando no segundo tempo, o time foi... E o Santos começou a acelerar. Eu achei que o primeiro tempo do Santos foi muito bom. Achei que foi melhor que o do Palmeiras. Achei que o começo do segundo tempo foi... Meu Deus, o Palmeiras vai atropelar, do nada. Do nada o Palmeiras Poderia sacou ter o Flaco resolvido, Lopes né? ali e acabou com o jogo. Mas do Tava nada, ali. entre aspas, o Palmeiras ele tá já é uma constante, que é um problema do Palmeiras, apesar de a gente elogiar muito. O Palmeiras, quase todo jogo, é um primeiro tempo estranho, ruim, pra ir voltar do intervalo. Parece que o Abel ajeita tudo, e Nossa, aí o time mas volta foi melhor. uma loucura, assim. O segundo tempo, acho que, sei lá, tinha 10 minutos, eram 3 chances claríssimas de gol do Palmeiras, né? Que foi uma com o Flaco e 2 com o Luigi. Ainda teve mais uma chance com o Flaco. Teve um preciosismo ali. Que teve que ele bate, né? Podia até ter tocado a bola, mas ele bate arqueada. Agora é aquilo, né? A galera fala e eu às vezes também tendo a acreditar um pouco. O futebol, né? Ele tem essa energia louca, né? Vale ressaltar, Zé, que a torcida do Santos fez uma parada muito massa, sabe? Pela primeira vez há muito tempo eu não via as torcidas organizadas do Santos se unirem
e cantarem todas as músicas iguais no estádio. Fazia muito tempo que eu não via a recepção do jeito que foi. O Santos, lógico, tem uma tradição ali de fazer aquele corredor de fogo, né, na Uhum. entrada ali no bairro da Vila Belmiro, mas do jeito que foi muito diferente. A própria entrada dos jogadores no gramado era um foguetório ao redor da Vila, né, por fora do estádio, que o pessoal organizou, que, cara, eu acho que tudo isso contagiou muito, né? O Santos fez um treino aberto um dia antes, o elenco inteiro passou apertando a mão dos torcedores, que eu achei isso muito legal, porque a gente costuma ver treino aberto geralmente em estádio, então os torcedores estão na arquibancada, não tem tanto uma troca ali olho no olho. Cara, os torcedores do Santos conversaram com os jogadores, e não eram só torcedores da Organizadas, né? Eram torcedores comuns também, muita Uhum. criança. E, cara, passar ali um por um, olhando aquelas crianças chorando, cara, é muito forte. Eu acho que foi um ponto de conexão que havia se perdido, assim. Você falava muito isso, É, da torcida, dos jogadores. total, Vou Zé. colocar o gol, deixa eu colocar o gol do Roleiser, né, como eu falei, acho que foi assistência do Robinho Robinho, Júnior, né, que foi, já foi, quer ver, foi aos 46 do segundo tempo. Olha. O jogo caminhava para um empate que era ruim para os dois, tanto para Palmeiras como para o Santos. Acabou numa vitória do Santos, que foi maravilhosa para o Santos e péssima para o Palmeiras, porque daí o Flamengo abriu 3 pontos e não só o ponto. Seria o quê? Com empate ficaria um 2, né? Enfim, era melhor. Mas aí, olha lá, pimba, gol, Roleiser. Que entrou no segundo tempo. Aliás, uma maluquice Quem pra entrou mim, o bem? Roleze não ser titular, não O começar como Robinho. titular. O Flaco do lado do Palmeiras também, o Palmeiras fez toda uma engenharia pra trazer o Eu Flaco achei isso uma da loucura, eu não Angola. entendi nada. E no final não começa de titular, o Palmeiras todo desfalcado, não tem referência ali no ataque, é que você conseguiu fazer toda uma logística pra trazer o cara de outro continente. E bota E ele aí no você banco. bota ele no banco, não faz sentido pra mim, assim como o Roleiser também não faz sentido não ser titular desse Santos. É O que Roleiser merece mais ser titular o do que Vojvoda o falou do Neymar. Roleiser. Falou. Carneiro, quer subir o Vojvoda falando do Roleiser? Porque ele fala do Roleiser, não fala? E é legal o que ele fala. Né? Ele já vai Eu dar acho na que ele minha fala cara. do pelo E Roleiser. não, Se quiser ele subir, fala, na verdade, como dói pra ele. É muito louco isso, né? Mas ele fala: me dói muito não escalar jogadores como o Roleiser e o Robinho de titulares. Em É, partidas assim. parece assim. Mas ele falou: mas o meu plano era um plano Vamos defensivo. colocar Roleiser. O Vojvoda falou de um monte de coisa, mas a gente separou um trechinho que ele fala exatamente do Roleiser. Quer ver? Roda aí. Estou feliz por él también. Fiz una semana muy boa. Él sabía que no iba a comenzar de inicio, mas entró bien con Flamengo, participó en la jugada del gol en Flamengo. Fiz una semana como un verdadero profesional. ¿Sí? Se entregó a un máximo. Eso o significó también hacer el gol hoy. O sea, está merecido por él y por todo grupo. Y hay jugadores que no jugaron y que continúan entrenando bien. Y hay jugadores que no están relacionados, que ontem falé con ellos. ¿Sí? Y hasta esta mañana también. Treinaron esta mañana. Posso falar de Brahimi, posso falar de Caballero, de Giam, de jugadores que no estaban, no teve lugar hoy para relacionar. Treinaron y continúan. Y lo principal es deixar el ego de lado y o pensar en o grupo. Ya habrá momento para pensar en cada uno. Este es un momento para pensar en Santos. Ele falou muito rápido, deixaram o Lego de lado, não é que eles deixaram o Lego, as pecinhas de lado que estavam brincando. Eles deixaram o ego, né, de lado, se juntaram, que foi um pouco do que você falou, né, Eu acho Bira? que foi um pouco isso, sabe? Achei que a Vila tava diferente, assim, vendo ali, né? Eu não vi o jogo ao vivo, mas eu consegui ver a reprise depois, porque, bom, quando eu vi que ganhou do Palmeiras, eu falei, opa, vamos ver o que aconteceu, né? E aconteceu, e foi legal, cara. Eu acho que, por exemplo, a gente tem alguns destaques positivos por conta do jogo coletivo. O Igor Vinícius foi um bom destaque, que vinha sendo criticado, estava muito solto, o Vojvoda fez ele jogar por dentro ali, eu acho que deu uma quebrada na marcação do Palmeiras. Muitas horas ele pegava e cortava para dentro e caminhava como fosse um volante. Então, foi um ponto positivo. A entrada do Robinho Júnior, assim, é impressionante, mas... O moleque tem talento. Cara, ele A tem gente talento. não sabe onde vai parar. Eu acho que falta um pouco de força física, mas o mais Ele é muito importante novo, né? que faltaria, e ele não tem isso, isso não falta nele,
é a personalidade. É impressionante, ele não sente, cara. Ele chama o jogo pra si. Eu gosto que ele vai pro drible num contra um, seja o Palmeiras, seja o Flamengo. Contra o Flamengo ele entrou muito bem também, né? Chutou uma bola na trave. O gol do Bom Tempo é num rebote dele, que ele que chuta pro gol, o Rossi espalma. Então, assim, cara, vai aparecendo coisas interessantes numa reta final complicada para o Santos, que tem muitos confrontos difíceis e que precisa desses jogadores com confiança, com personalidade, para poder decidir uma partida que parece difícil, né? Com o Palmeiras, começou bem, aí o Palmeiras, segundo tempo melhor, parecia que não ia dar Não, nada. e é uma coisa que acontece quando qualquer time joga contra o Palmeiras ou o Flamengo. Quando Exato. esses times tomam conta do jogo, você fala, acabou, né? Acabou. E aí eu acho que aí também vale do Vojvoda, isso que ele fala é importante. Eu acho que principalmente num time que tem uma super estrela como o Neymar, assim, é importante ele tentar resgatar sempre esse espírito coletivo. Eu acho que o Neymar já se portou bem melhor, por exemplo, contra o Palmeiras do que contra o Flamengo. Lógico, acho que tecnicamente ele sobra, fisicamente ele falta. Ele falta. Mas já é uma postura de liderança diferente, que eu não vi ele xingando todo mundo, eu não vi ele toda hora no pé do Klaus. Então eu acho que isso já dá opa, se mudou a chavinha, tem tudo para o Santos realmente conseguir os resultados, pelo menos em casa, né? Contra Sport, tentar bater de frente com o Esses são Mirassol. jogos que não pode E tentar bobear. ganhar do Cruzeiro, que vai estar meio desfalcado de Copa do Brasil, né? Pensando. Yara, não sei se você viu, mas assim, o pessoal, a Yara tá apurando alguma coisa aqui. Eu tô aqui porque eu tô olhando que eu tava vendo essas questões, né, de tudo que tá acontecendo no futebol. E aí tava saindo a notícia que agora a gente falando de seleção brasileira, que o Reinaldo tá reclamando aqui. Do que se ele Mirassol? tivesse em um time grande, ele já teria sido convocado pra seleção brasileira. O Reinaldo, o King Naldo. O Ginaldo. Aí eu Não tava acho. apurando pra ver se realmente Acho que ele era tá muito fake ou bem, não. mas não acho. Ué, o Mirassol é o quarto colocado do campeonato. É, A maioria dos times grandes tá abaixo do Mirassol. Estão olhando. Não me parece também. fazer sentido, né? Também não tem muito sentido. Ah, mas é um jogador que tá se destacando, né? Talvez Mas se ele estivesse no tivesse- Grêmio ainda, por exemplo, ele não estaria nem com destaque. Não, mas ele tá falando de um individual. clube maior, eu acho que no sentido de, sei lá, se eu tô num São Paulo. Eu acho que ele não estaria sendo Eu convocado. também acho que não estaria Você acha sendo que não? convocado, Ele nem não. estaria jogando tão bem, ele não estaria se destacando. É, porque ele tá só se destacando pelo Mirassol. conjunto. É. Só se esse time grande que ele tá falando for Palmeiras, Flamengo. É. Aí beleza, aí eu até beleza, concordo. é. É. Se ele tivesse no ele Palmeiras, tiver- você acha que ele não seria Se ele fosse convocado? lateral Não, aí eu esquerdo acho do que ele seria. Palmeiras titular Mas ou eu acho lateral que ele não esquerdo seria titular no lugar E do aí- Piquerez, do não, Flamengo. hein? E aí ele não entendeu? seria, né? Você tá entendendo? Aí já são outros 500, Mas né? peraí, vamos voltar Vamos só no voltar jogo, no porque tem um lance que o Palmeiras reclamou muito, pênalti, que é aquele lance Souza e Maurício. Eu queria, rapidinho, sem entrar em detalhes, para vocês, foi pênalti? Pênalti. Pênalti. Pô, pênalti pênalti, claro. Pênalti. Pra você. Eu não sei dizer porque eu tô completamente perdido no futebol brasileiro com critério. Eu já vi aquela jogada ser pênalti, Também. já vi aquela jogada não ser pênalti, Também. e o Salvo Espíndola respondeu lá na Record, no Sport Record. Eu quero que vocês prestem atenção, depois vamos falar em cima do que ele falou, tá? Roda aí, ó. É um lance bem difícil, Kleber. Para mim, não foi pênalti. Vou explicar por quê. Flaco Lopes, Flaco Lopes cruza, Maurício e Souza. Souza, Maurício e Souza. Para mim, o Souza quer jogar a bola. Nenhum momento eu vejo o Souza só chutando o Maurício. E o Maurício está na disputa da bola. Não vejo uma ação do Souza fazendo carga para derrubar o jogador do Palmeiras. Tipo um jiu-jitsu, isso. Que o futebol permite esse contato, Paloma. O futebol permite esse contato físico. Mas assim, em nenhum momento tem o assintoso? domínio da Adoro bola. Às vezes assintoso. ficou a impressão que o Maurício tinha passado pela bola, que o Souza tenta... Você achou isso, Dudu? Ele chegou antes da bola. É. Ele chegou antes, aí teve que fazer o Quando ele movimento de virou, voltar. e o Souza tentou tirar a Eu achei um bola. lance normal de disputa. Você continua achando que não Eu foi? acho que não foi. O Souza você não foi pênalti. O Souza tenta colocar o pé à frente para evitar o gol. E aí tem um contato que para mim é de jogo. Entendi. Você é o Maurício, eu sou o Souza. Isso aqui é normal. Faz de novo, faz de novo. Passa da bola. Aí o VAR te chama e te expulsa. Então, e aí? Eu acho que Não ele tem até concordância teve a lá, não- intenção. Mudou a opinião Mas do foi- Bira, então, Mudou minha opinião. O Salve Então, mudou é a isso que eu opinião do falo. Bira. Quando eu vi o Salve falando, também eu falei, temos um ponto e o próprio Dodô. O Dodô mais né? que o Salve. Que o até. Dodô fala da antecipação. Que o Maurício passa da bola e aí quando o Maurício tenta voltar, o Souza atropela. Mas atropela. Não, então, mas ele não vai pegar a bola, entendeu? A Mas bola o que eu não falo, era eu acho que 100% ele não domínio teve a claro do intenção, Maurício. Bira. Não, tudo Mas bem, ele faz mas- o pênalti. mas Mesmo não derruba. sendo intencionado. Não, eu sei, mas por exemplo, Eu acho que vamos lá. cai quase naquele lance do, Não, do é choque que eu- rei, que muito se falou ali. Não, mas ali o Tapia tava com né?
Ele não tava com a bola. Não, mas o Tapia tava em direção à bola. O Maurício Ah. ali tá Mas tá na jogada, tá em tentando disputa. voltar, né? Não dá pra cravar que Tanto ele que não... se você parar pra pensar, a bola passa muito, ela não bate nos dois. Ela passa. Mas aí Mas tem tá em o disputa. contato, Tem o contato, Fato. mas, por exemplo, aquele pênalti que o Brasão fez no Vitória. lembro. Então, Aquilo não era pênalti, a gente falou. a minha E aí o dúvida cara em do todas as Vitória caiu, teve o jogadas contato. é critério. Mas a bola já não tava lá, entendeu? Putz, mas na minha opinião, eles estão disputando a bola, por mais que ela tivesse acabado de passar, ele chega por trás, dá um tranco, derruba. Mas aí você não acha eu que é acho muito pênalti. interpretativo? E eu acho que. Não, tanto é interpretativo Que não se foi. Que não interpretou que não foi. Você mas continua, pra mim é Yara, pênalti. achando? Eu acho que ele não teve a intenção Ah, de não fazer sei. o pênalti, vou mas falar eu isso achei que sem ele querer. acabou fazendo. Mas Sem assim, querer. pra mim, o cerne dessa discussão, porque talvez a gente não chegue em lugar nenhum, Nunca. a falta de critério da arbitragem acho que faz a gente não chegar em lugar nenhum. Quantos pênaltis assim já não teve? Entendeu? Que não marcaram? Entendeu? Exato. E para o Palmeiras. Para o Esse é o Palmeiras, ponto. é. Eu acho que o que mais tá me incomodando na repercussão desse lance em específico é a quantidade de palmeirense reclamando como se o Palmeiras tivesse perdido a liderança por causa desse erro. Não, e não Pô, foi. a quantidade de erro, e eu não tô falando que a arbitragem é mal intencionada contra todo mundo e é palmeirense. A arbitragem erra a favor do Palmeiras. Mas, coincidentemente, nesse Brasileirão, desde a segunda rodada, naquele Palmeiras Sport, Errou bastante. muitos erros grosseiros, envolvendo pênalti principalmente, favoreceram o Palmeiras. É, O palmeirense mais lúcido, ele vai concordar com isso. Eu não tô falando que a arbitragem quer favorecer o Palmeiras, Eu mas acho que o acabou palmeirense favorecendo. o palmeirense ele tem muita síndrome de que a arbitragem é contra ele, que a E imprensa não, é contra e ele. o Mas aí não é o futebol, lúcido. futebol Desculpa, não assim, tem lucidez mais. É, né? que seja. É. Mas assim, então, seja pro Todo louco, mundo, pro né? lúcido, mas assim, o Palmeiras foi muito beneficiado por erros de Nossa, nós arbitragem ao longo do mostramos campeonato. aqui as várias jogadas e E a tipo, quantidade de o pontos, Sálvio né, estava que aqui, ganhou. lembra? É. Qual foi o maior erro de arbitragem? Vários, inclusive o que ele votou foi aquele do pênalti não pênalti a favor Na do segunda- Palmeiras. Foi o da segunda segunda rodada, né? rodada, Contra o segunda Sport. Então, assim, não dá pra Acontece. falar que o Palmeiras Inclusive, perdeu a liderança por causa naquele desse erro. mata-mata que o Carneiro fez uma Copa do Mundo, né? Tinham 48 lances. E dos 48 tinha uns 10 do Palmeiras. É verdade, é Era verdade. bastante. Nós é um mata-mata aqui, acho que você não viu, que era um mata-mata de não sei quantas jogadas, Mas era de muito. erros da arbitragem, tinha um monte de erro de arbitragem e tinha vários do Palmeiras ali a favor do Palmeiras. Enfim, mas Mas é isso, aqui, ó, não é que ele acabou de se defender, falou, eram só 16. Então, gente, só 16. Quer dizer, se cada um tem um minuto, foram 16 Pode minutos. assistir os Só lances. assistindo. Aí depois tem mais 2 minutinhos cada lance de discussão, meia hora fácil. Isso porque Carneiro, nosso diretor, que é santista, já separou momentos de Neymar, eu vou mostrar já já pra vocês, tá? Ai, Mas meu enfim, Deus. a gente Ah, é vai muito chegar lá. fofo. Se for esse momento, é muito fofo. Enfim, não é no campo, mas eu vou te mostrar, no campo. O Neymar só errando e ela, ai, muito fofo. É muito bom. Gente, não, muito Abel fofo, o Ferreira. menininho que entrou com ele e chorou. Não, mas não é isso. Não é. Você acha que Abel isso passa- Ferreira respondeu sobre como é que fica a disputa do Brasileirão com essa inversão de liderança. Roda o Abel. Este campeonato tem que ser analisado quando chegar ao fim por tudo o que se passou durante a época, não é neste momento. Quando chegarmos ao fim e que me fizeres essa pergunta, eu vou-te falar jogo a jogo e os jogos cruciais, onde é que foram determinantes ou não e onde é que se mudou ou não, as narrativas que se criou ou não, as influências que se tiveram ou não, as decisões que foram tomadas ou não, controvérsias ou não, mas vamos continuar a fazer aquilo que tem que ser feito, focar para nós, tentar melhorar o nosso jogo, melhorar a nossa eficácia, como foi o caso de hoje. Segunda parte, na minha opinião, nos primeiros 25, 30 minutos da segunda parte fomos, na minha opinião, melhores, com oportunidades, mas infelizmente o futebol é isto mesmo, o Luigi não conseguiu fazer nenhuma das que teve e entrou muito bem no jogo, o próprio Lopes, o Maurício, que já falei, portanto, como tinha dito, é jogo a jogo, faltam 15 pontos e no final vamos ver. É jogo a jogo, faltam 15 pontos. E aí? Não, tudo lascado, assim, com o desfalque. O Palmeiras ainda foi lá e quase ganhou. Eu ia falar, mano, repete o que você falou pra mim agora, porque foi exatamente isso. Né? Todo lascado, o Palmeiras ainda quase ganhou o O jogo. Palmeiras quase ganhou. E aí eu concordo muito com o Abel, no sentido de, pô, no final do campeonato, cada um vai escolher uma narrativa pra abordar se o Palmeiras ganhar, se perder, etc. O que pega pra mim, de novo, a gente falou do erro de arbitragem, que não pode ficar parecendo que por causa desse erro o Palmeiras perdeu a liderança. Também não acho que é por causa desse clássico, dessa data FIFA, que o Palmeiras pode vir a perder o título. No confronto com o Santos, aconteceu o, entre aspas, normal. O Palmeiras perde do Santos na Vila, ganha no Allianz, num clássico. Você você ganha em casa, Resultado perde, normal, perde também fora. Resultado normal. Pra mim, aí é a narrativa com a qual eu enxergo a campanha do Palmeiras nesse campeonato. Se o Palmeiras chegar no final do campeonato e perder esse título pro Flamengo, é muito pelo que ele não fez contra os times lá de cima. A Exato. gente falou bastante isso por conta da última rodada, quando Exatamente. perdeu pro Mirassol. Se for fazendo um recorte mais recente, pra mim é muito mais grave o Palmeiras ter perdido
uma das finais ali contra o Mirassol do que esse jogo contra o Santos. Não, Você acha que a gente estava elogiando, nossa, o Palmeiras ficou melhor no melhor momento, né? O Palmeiras Sim. atingiu o ápice e tal. Vocês acham que a gente já pode dizer que agora estabilizou e está caindo? Ou Cara, não? eu acho Porque que teve a não. derrota, o Não, Mirassol. então, eu acho que não. Aqui, lógico, 2 derrotas seguidas, o Palmeiras, o pessoal já fica. O que aconteceu, O né? Palmeiras é irregular comparado ao Flamengo. O Flamengo tem só 4 derrotas no campeonato inteiro. O Sim. Palmeiras, nas últimas 2 rodadas, já perdeu 2. Sim. É um time mais Não, irregular. e eu Acho que concordo vive um muito. momento Mas mais agora, não? irregular agora. Agora, Não, e eu, vive um momento. então, mas mais Mas ou acho que menos. não. Eu Não? acho que não é mais irregular agora. O Palmeiras perdeu 6 pontos pro Bahia, gente. Perdeu em casa e fora. O Palmeiras perdeu ponto pro Cruzeiro, né? Somou o 0 Palmeiras... ponto contra o Flamengo, Sim, por mas, exemplo. cara, o Cruzeiro tá lá em Flamengo- cima. Então, Flamengo mas Bahia é tá lá em contra quem- cima. mas é contra quem eles estão disputando. Sim, mas o Palmeiras adversários não perdeu difíceis. ponto Então, mas se pra você baixo. quase não ganha de É. ninguém ali em cima, Mas você o não é Flamengo regular perdeu ao longo também, do lembra? campeonato. Recentemente, pra quem que o Flamengo perdeu? Não, De o 1 a 0. Palmeiras também perdeu Fortaleza. pro Santos na Fortaleza, Vila, perdeu entendeu? pro Acho que Fortaleza. assim, o Flamengo, ele tem poucas derrotas, essa que é a questão. Ele pode ter derrapado contra times ali de baixo? Pode. O Palmeiras derrapou contra todos os de cima. Pô, o Flamengo Todos. perde tão pouco que das 4 derrotas a gente consegue já listar. Já citou É. 3. Perdeu pro Fortaleza, que a gente lembrou. Santos. Perdeu pro Santos, perdeu pro Cruzeiro, que eu lembro que foi, acho que a grande derrota Sim. do Flamengo. Porque o Flamengo foi dominado pelo Cruzeiro no Mineirão. Aí falta uma que eu agora não lembro É. de cabeça. Não lembro. Se alguém lembrar, Carneiro, dá Mas uma- assim, por favor. perde muito, é um time que perde muito pouco, né? Isso até é um problema na hora do desempate, porque aí ele empata com o Palmeiras por conta de Vitória. ter mais empates, mas aí fica com uma vitória a menos, né? É. Mas é um time que perde muito pouco. Agora igualou tudo e ele tá na frente. Mas é né? que Só aquela que coisa. esta semana, volto a dizer, o Flamengo tem um clássico. Não, e se o Flamengo Claro. perde e o Palmeiras ganha, o Palmeiras empata em ponta e com uma vitória na frente. Então, É. tipo, a vantagem do Palmeiras ainda é uma rodada. É, não, uma é- rodada. não abriu 2, né? Mas é um Palmeiras como era o desfalcado contra- também. Mas não é desfalcado, Contra o Vitória, né? Ah, mas o Vitor Roque tem feito a diferença no Não, Palmeiras. tem feito a diferença, mas assim, acho que Flaco, Andréas, voltando, Alan, já é um Palmeiras que Fortaleza, disputa, né? Bahia, Santos, Cruzeiro. O Carneiro acabou O de Bahia. tá? Aquela das Bahia. 2 expulsões. Que ainda foi um jogo muito atípico, por conta de 2 expulsões. Senão era capaz de o Flamengo ter 3 derrotas. Mas eu acho uma campeonato. campanha, se a gente for analisar, é uma campanha muito ok. Lógico que corresponde ao que tá na tabela. Mas eu acho que, assim, o Flamengo ele tem mais elenco, se a gente for olhar de possibilidades, né? Que a gente consegue ver o Concordo. Flamengo. Tudo bem que enfrentou o Sport, que é mais fraco que o Santos, se a gente for ver ali, né? Mas, assim, é um Flamengo que eu acho que tem mais peças de reposição, né? Quando você olha pra mim, o Flamengo ele só sai da Copa do Brasil porque ele não quis a Copa do Brasil. Ele simplesmente. Eu acho que ele. Pô, você colocar o Arrascaeta no banco, você largar a mão. Fora isso, eu acho que o Flamengo ele tem totais chances de ser campeão de tudo. Porque tem Como? muito mais Palmeiras. elenco. Não? Porque É, assim, eu eu acho acho... Eu acho o- o Palmeiras, quando... por exemplo, mais dependente, sabe? Os- Eu acho que o Palmeiras ontem, quando não começa com o Flaco e sem o Vitor Roque, sentiu mais. Não, mas porque você tirou 2 Ah. craques, mas quando o Flaco entra, não tem essa discrepância toda. também. É isso que eu acho. Acho que, na verdade, o Palmeiras, sinceramente, acho que o Palmeiras tem, na verdade, jogadores que brigam pela titularidade muito forte, sabe? Tipo, Tem. principalmente no setor de meio de campo. O Flamengo, por mais que tenha muito nome, as coisas já estão mais estabelecidas, sabe? Já tem os titulares e os reservas. Sim. Sabe? Por isso que eu acho que é mais consolidado. É um time que você consegue ver melhor desenhado e falar, pô, esse time funciona. É que eu acho que o Palmeiras funciona mais, sabia, Yara? Não sei. acha? Eu acho. É que a gente tá falando de um Palmeiras que foi com 9 desfalques para um clássico, gente. O Abel nessa Tipo, coletiva ele deixa E claro a gente que tá esse falando jogo de não um dá pra Flamengo que condicionar. enfrentou o Sport O com Sport, 2 jogadores a com menos. só- também. com 2 jogadores eu a acho que- menos ainda. É acho que isso, os dois Zé. são Eu acho que, equilibrados. lógico, assim, para essa semana parece que Eu existe diria uma que o discrepância. Flamengo é a melhor banda de todos os tempos da próxima semana. Porque depois muda, né? É. Dessa semana foi. Verdade. Aí, nós não sabemos. Amanhã já tem rodada. Mas Total. projetando a Terça, final da quarta- Libertadores, por exemplo, eu ainda acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo. Sim, também acho. Eu acho que pela história do passado, né? Por tudo que. não, eu acho sim. que o Flamengo chega muito mais pressionado de querer o resultado com rixa do que o próprio palmeirense. Ah, não, eu acho que muito como chegou na final. Eu acho que esses Virando últimos meses, esses 4 a últimos 0 meses, na assim. semi, não importa que a Tudo LDU bem, a gente Não. pode falar que a LDU Chega é um time muito fraco grande. e é, só que o resultado. Tipo, eu não acho que é por uma história, virada. entendeu? Acho que Não, é mas eu pela- acho que pelo Palmeiras já ter ganhado em cima do Flamengo como foi,
né, o título. Eu acho que o flamenguista, ele vem muito numa revanche muito forte, numa raiva muito forte É, do o próprio palmeirense. Felipe Luiz, né? Eu acho que vem com essa coisa de tipo, pô, eu preciso devolver aquilo ali que tá Mas aí você acha que o engasgado. Palmeiras favorito? Acho que o Palmeiras é favorito. Por causa da raiva do flamenguista? Não, eu acho que o Palmeiras ele é favorito por ele estar numa situação de que, tipo, eu já ganhei de vocês, entendeu? Já tá tudo bem. Quem tem que mostrar o resultado aqui é vocês. E eu acho que o flamenguista, ele tá aí. No favoritismo e a pressão tá em cima do Flamengo. Todo mundo quer buscar o tetra primeiro, cara. Tem uma coisa Também acho muito ali. grande Eu acho ali. super equilibrado, é que eu acho esse, tipo, tirando esse Não, é jogo, equilibradíssimo. esse momento do Palmeiras, esse momento que ele vem no Brasileiro, o time vem jogando muito bem, coisa que a gente não via, né, no Palmeiras. Sim. A gente falava, o Palmeiras ganha, mas o futebol tal. Não, agora, o Palmeiras ganha, mas a única jogada é o Everton jogando a bola lá pra frente. Não é mais isso. Tá Ao mostrando o mesmo, repertório, mas... ao mesmo tempo, eu sempre elogiei o elenco do Flamengo e tal, e realmente é, né, um elenco assustador, tal, mas o Flamengo deu umas engastalhadas de jogos. Por exemplo, eu acho que na Libertadores o Flamengo custou muito mais a chegar nessa isso. final Doeu do que o mais Flamengo. chegar, né? Do que o Palmeiras. E olha que o Palmeiras teve que Não, reverter gente, um mas 3 o a Palmeiras 0. teve que reverter um resultado bizarro. Mas o Flamengo quase que não classificou na fase de grupos, né? Classificou na última Aí rodada. passou o perrengue, passou contra o Passou Estudiantes perrengue nas ali. oitavas, passou perrengue nas quartas com o Estudiantes, passou perrengue com o Racing também, né? Porque jogou com um jogador a menos, com o Plata, e foi naquela pressão do Racing. Cara, eu acho que o Flamengo custou muito mais. Inclusive, eu acho que o Flamengo ele consegue trazer essa consistência que falta, né, em alguns momentos, no brasileiro. É isso, acho que no brasileiro ele vira uma unanimidade. O Palmeiras, na Libertadores, ele é essa unanimidade. E eu acho que no brasileiro não é que, meu Deus, Eu acho que ele se falhou tornou, contra os né? primeiros, né? Eu acho que a campanha do Palmeiras hoje só não é histórica Tem. também, porque acabou falhando na hora de bater de Mas frente com o Flamengo, com o Cruzeiro, com o Mirassol, com o Bahia. Mas todo mundo que tá ali diferente, na Bira, frente. do que a gente falava há meses, porque a gente sempre falava, o Flamengo tem um time e se mudar o time inteiro tem outro time. Mas tem. Hoje eu acho que o Palmeiras tem. Tem esses também. dois times, pelo menos, Tem, né? tanto que, ó, Tem, mas o do Flamengo vai é mais forte. Não, sem não dúvida. sei. Eu acho que os eu acho nomes que são é um- mais pesados no Flamengo, Muito mas É, o eu acho que elenco os do nomes Palmeiras... Mas o mais time pesado. titular parece mais encaixadinho hoje o do Palmeiras. Sim. do Palmeiras. Tá, É, tá aí mais concordo, redondinho. aí Eu acho que o time concordo. titular Cara, parece que o Palmeiras tá é mais que eu acho que, encaixadinho do assim, que o Flamengo. Tanto que até quando Palmeiras perdeu tem- do Flamengo no Maracanã, perdeu, mas jogou melhor o Palmeiras nessa Tipo, derrota do o mês passado. Plata mesmo, jogando muito, Carrascal jogando muito. Sabe assim, você tem jogadores que entram Mas ali no são os no titulares, Flamengo. né? Sim, mas que não eram no início, foram ganhando posição. Mas que nem o Palmeiras, né? O Palmeiras também tem isso. Começou eu- com o Facundo Torres de titular, agora já é o Alan, Não, mas sabe? aí eu acho que, Aí, tipo às vezes, assim, não é é o o que você Alan, falou dos Felipe nomes que Anderson. pegam. O Flamengo Eu acho tem que os o Flamengo tem titulares mais com nome. grandes nomes, e Estrelado. aí foram surgindo outros, né? Eu acho o Flamengo midiático. O Palmeiras, eu acho que assim, pô, veio o Vitor Roque, aí, pô, já era um grande cara, mas aí teve que se enquadrar, porque mesmo chegando teve dificuldade de fazer gol, Não, demorou, a gente não sofreu sabia, pressão, a não gente sabia achava como é que que ia não ser. dava pra jogar Flaco e Mas é que é Vitor. o Pois, atacante do o próprio Palmeiras que tá na Paulinho seleção, chegou e não não o do conseguiu Flamengo. jogar. É que eu acho É louco, assim, ó, né? o atacante do Palmeiras que foi pra seleção, não o do Flamengo. E olha que os dois têm potencial para. Eu acho que o time do Palmeiras, ele fez coisas mais improváveis do que o time do Flamengo, Sim, sabe? Eu, isso eu concordo. sei lá, eu fico olhando assim as peças, eu não sei o quanto eu acho que o Alan, por exemplo, é menos jogador que o Carrascal. Eu entendo que o Carrascal custou milhões e veio numa pompa, mas eu acho que o Alan, ele talvez seja o próximo aí, mano. A gente tá falando do Estevão agora, que já tá Agora, agora o de Palmeiras tem titular uma na base seleção. que também ajuda Então, muito, por isso né? que eu acho que é bem equivalente. Pô, o Felipe Anderson não jogava nada, aí do nada ele entra e só faz golaço agora. Eu acho que, na Achou a verdade, posição. e outra, eu acho que também tem nomes midiáticos no Palmeiras. É que eu acho que o Flamengo tem essa coisa, né? Tipo, milhões e milhões, Jorginho, seleção italiana, É, mas de alguma forma... Saúl, ídolo do Atlético de Madrid, o Nico de la Cruz, que todo mundo queria porque Todo era mundo o queria. cara do River Plate. O Palmeiras não, o Palmeiras vai num Flaco que ninguém conhecia no Lanús e vira o cara que é convocado para a seleção argentina. O Palmeiras vai no Vitor Roque que bateu e voltou na Europa e vira o cara vira um outro convocado Paga da Eu acho que seleção caro. o brasileira. Palmeiras podemos dizer que é muito mais a superação, que ele faz virar os caras do que o Flamengo já pega as pessoas já Por viradas, isso né? que eu falo, tipo, na hora de comparar elencos, assim,
eu acho que o Flamengo tem mais mídia. Os nomes são mais famosos. Não, com certeza. O do Palmeiras é a mesma qualidade, assim, até de elenco, assim. Tá. Eu acho que talvez, onde que o Palmeiras vai perder? No substituto do volante, né? Que o Flamengo vai ter o Alan ali do Galo e o Palmeiras que era do Galo, né? E o Palmeiras vai ter o Aníbal, que eu acho que é o único que destoa, assim, do resto. E olha que já não destoou, né? Já teve uma fase boa. Então, mas aí é aquilo que a Yara falou. Da mesma forma que a gente pega o Aníbal e fala, cara, ele começou muito bem e não tá tão bem, a gente tem a recuperação de todos os outros, né? Isso. O Flaco, o Felipe Vitor Anderson. Roque, Então, aí eu acho que é Felipe muito mérito do Anderson. Palmeiras ter o que é chover no molhado. Rafael porque- Veiga voltou a entrar Veiga, exato, bem a gente não lembrado. fala, O entendeu? Veiga tava assim, É loucura. há uns 2 meses e meio, 3, vai embora do Palmeiras. embora. Então, mas, vai embora mas daqui. o que são 2 meses perto dos 5 anos que É. o Abel tá lá? Sim. Aí eu acho que é o mérito do Palmeiras. Você tem um cara É. como o Abel, a comissão dele lá, e aí não só do Abel. Vou ser repetitivo aqui pra quem acompanha toda edição o nosso programa, mas o trabalho que o Palmeiras faz na base, com o João Sim. Paulo Sampaio. É gente que tá há muito tempo trabalhando e que, consequentemente, tem tudo ali na mão. É. Todos os processos na mão. Então, às vezes, você não precisa mesmo ter um elenco midiático como o do Flamengo, de caras que Não, chegam e pra a- resolver. parece- Projeto Você muito bom. pode ter um projeto que você se dá o luxo de contratar o Flaco sabendo que ele não vai render em 1, 2 anos. Mas que posso falar? quando ele render, ele vai render porque o Abel vai ficar lá muito tempo pra moldá-lo, vai dar certo, como faz com os meninos da base. E eu O acho, Alan Faraldo, agora, O total. Estevão, o Endrick. Não, total, e indo muito nessa linha, eu acho que é também um momento que o futebol atravessa, sabe? Eu acho que hoje é um jogo coletivo que se sobressai as habilidades individuais. E eu acho que o Palmeiras, e não só o Palmeiras, o Mirassol também, a gente sempre fala do Talvez seja o Mirassol. melhor exemplo. hoje, né? É isso, É. são jogadores que não são midiáticos, não tem nenhum tipo de mídia, inclusive, mas mostram que num coletivo bom é possível você competir e se Sim. sobressair. Sobressair. E eu acho que o Palmeiras tem isso com jogadores muito bons. O Mirassol tem um elenco bom, mas não tem nenhum cara que você fala, nossa, esse daí vai sair pro Flamengo, vai pra Europa agora. Você não tem esse cara no Mirassol. Você tem vários caras que você vai falar, não, todos poderiam estar jogando Série A, Uhum. sabe? Em algum lugar. Mas ninguém seria o baita craque do time. Do Palmeiras você tem. Você tem vários, Sim, inclusive. É que eu- Então, desde o Gustavo Gomes até lá na frente o Piquerez, Flávio Roque. Há quanto tempo O o Piquerez não é melhor Gustavo lateral esquerdo do Gomes- futebol brasileiro? O Qual que é a Gustavo mídia que o Gomes Piquerez teve tem? um amistoso, depois vocês procurem aí, eu não sei se vai dar tempo de mostrar, mas Estados Unidos e Paraguai acabou numa briga que Eu envolveu vi umas isso. 30 pessoas. Começou com o Gustavo Gomes, os dois pareciam um moleque brigando por causa de bola. A bola é minha, não é minha, não é minha. Caíram em cima de câmera, a câmera caiu no chão. Olha, foi um prejuízo. Foi feio 30 mesmo. pessoas brigando e um expulso, um jogador do Banco do Paraguai. Mas enfim, né? Deixa pra lá, depois a gente fala disso. Temos que colocar agora o momento, nosso diretor, E Carneiro, quer mostrar Neymar. Neymar voltou a jogar um jogo inteiro e ele separou momentos Neymar Sem clubismo. do clássico. Quer ver? Roda aí, vamos lá, ó. Carleto já falou, né, hoje na coletiva, que o Neymar está sim no radar e pode ser um dos convocados nesses 6 meses. E reza a lenda que ele tem a ideia de levá-lo para o banco de reserva. Ah, mas precisa, pelo Eu menos, tenho a visto parte pessoal. física precisa melhorar muito, né? Não- Mas eu Então, acho que é o ritmo, né, Zé? aí não Começou dá. agora a É. jogar 90 Então, minutos, Ó, tem que vamos começar ser a mostrar sinceros, futebol. ontem não foi nada demais. Não fez nenhuma jogada que você fala, uau. Inclusive, mano, muito triste, porque a gente vê exatamente essa discrepância física na hora que ele tenta dar aquela carretilha, né? Sim, Aquela- tentou 2 vezes. Quantas vezes ele já não deu essa carretilha e deu certo? Pô, uma jogada super característica dele. E aí você vê que não rolou. Não rolou. Tá ali, ó lá. E tudo lá. bem ali, não ali, ali. acertar sempre. Mas é que você vê que ele fez numa hora que ele já estava um pouco cansado, que já era segundo tempo. Já tava 1-0, tá acabado o jogo, né? E aí ele tentou fazer uma parada que a perna dele não aguentou, né? Que, tipo, era uma coisa que ele sempre faz. Não foi nada demais, mas também não acho que não foi nada de menos, né? Eu acho Não. que ele Foi uma ele é boa um cara partida, que... gente. Foi ok. Não, e o interessante é que ele é um cara que dá dinâmica, né? Você vê que ele pega a bola, ele só toca pra frente, ele raramente ali, devolve olha a lá, O toque olha lá. de bola atrás. dele, Bira, Olha é lá, tentou uma, diferenciado. não foi. Mas, olha, Tentou outra, não Vocês podem falar, porque quando você olha o jogo e você vê o Neymar, é claramente um jogador diferenciado em campo. Não, Até é pelo passe, diferenciado. pela Não, mas agilidade isso de todo mundo toque, de fala, né? pensamento. Mas assim como o Coutinho, entendeu? Sim, Quando voltou pro total. Vasco, ele não tava bem, o Coutinho, na hora que ele voltou. Mas você via que na hora que ele pegava na bola era diferente. É. Ó, ele cortou um e já deu uma O jeito de trivela. jogar.
É lógico, eu acho que a técnica, pô, dá e sobra. A questão mesmo é física, que você percebe que aí tem prejudicado a técnica dele. E Ele eu acho que tem às vezes perdido o Santos tempo de também não bola. acompanha muito o pensamento, sabe? Às vezes ele dá, recebe um tijolo também, entendeu? É, Assim, mas eu já acho que. Enfim, eu já discordo. Eu acho que ele pintou muito isso também, de que o elenco não presta, E tem não que há, ser eu tudo nele. não, falei, e eu não acho que é um elenco que não Eu não presta. Eu acho acho que que tem o muito Santos jogador fez ali contratações. vitorioso, É isso que eu ia inclusive. falar. Eu acho que o Santos fez contratações pontuais. Eu acho que o Neymar. Não dá pra gente falar que ele vai pra seleção agora, porque ele tá abaixo. A gente não conseguiu nem ver o Neymar, tá Sim. jogando 90 minutos pelo agora. amor, né? Mas eu seria- acho que é claro que quando ele entra e ele toca na bola, é diferenciado. Você olha pra ele e você fala: esse cara joga bola. Não, Esse Não, cara... tudo bem, mas aí, Mas de assim, Aí, qualquer aí, time, aí né? precisa de uma evolução pra que a gente possa ver isso. sim, e é essa evolução aí que não tá acontecendo. Que E assim, nunca acontece. né? diferenciado por diferenciado, com Porque todo nós já respeito. passamos por esse momento. Olha, ele voltou a jogar. Olha, se ele E jogar. foram tantas vezes na aí, tentativa do vai, não vai. olha, ele É, voltou a jogar. notícia hoje era, ele Vai. conseguiu jogar 90 minutos depois de 76 dias. Pô, parecia a mesma notícia de 2 meses 2 atrás. meses atrás. Entendeu? O que vai Então, ser novidade é se ele engatar uma sequência, se ele engatar essa Exato. sequência em alto nível de intensidade. Porque, pô, diferenciado, você pegar hoje, tava vendo hoje de manhã, ontem à noite, o Marcelinho Carioca publicando uns vídeos nas redes sociais dele de ele batendo falta. Pô, você vê e fala, caraca, esse maluco, ele poderia estar no banco hoje do Corinthians. se É, não, precisasse, eu tenho, ele entra pra bater eu uma tenho falta. uma regra do futebol dentro de mim, tá? É uma regra que eu inventei, que seria a Regra Zé regra Luiz Liz diz. da lenda. O que seria? Rogério Ceni, mesmo sendo técnico, a hora que, pá, falta, levanta uma bandeira, entra a lenda. falta do presidente. Aí tipo falta do presidente, tipo o Kings League. Ele Ai. vai lá e bate a falta, o Rogério. O Marcelinho falei a mesma coisa, bateria falta. Só que o problema é, se o goleiro defendesse ou não saísse, o jogo continua até a bola sair. Então a gente teria uma pessoa que mal consegue correr. Mas ele seria legal. E aí você concorda que esse não Carioca. conseguir correr seria um problema, porque a gente não consegue imaginar um cara como Marcelinho Carioca, Exato. Rogério Ceni jogando Jogando bola. atualmente. Guardadas as proporções, é um pouco o que eu vejo o Neymar hoje. Ele é um cara diferenciado com a bola no pé, mas ele não consegue ter sequência. É, não tem Eu, explosão. eu não concordo com. Assim, o elenco do Santos, ele não é horroroso assim dessa forma, mas não é um elenco tão bom, não à toa tá brigando entre os piores times do campeonato. Sem dúvida. O Neymar, ele não consegue ser o principal jogador. Em momento algum da temporada ele conseguiu ser o principal jogador do time do Santos, Sim. que briga entre os piores Não times do campeonato. Nesse O Santos, recorte, às vezes, ainda jogou melhor. que eu o acho uma Neymar. maluquice cogitar o Neymar na Copa. Eu também. Ele não consegue se destacar no time do Santos, que com todo o respeito do mundo, está entre os piores times do campeonato. Sim, total. E aí, se o Neymar não consegue se destacar, pra mim o Neymar não tinha nem ter sido titular. É que aí não é Vojvoda, não é ninguém que vai ter peito de fazer isso. Mas o Roleiser faz muito mais sentido. O Roleiser tem a prioridade. Você vai entrar com o time mais recuado, você pode escalar escala o Roleiser e o Neymar que entra no segundo tempo. Na minha Sim. opinião, é quem entrega mais hoje. O Neymar ele não tá entregando pra ser um titular absoluto, ficar 90 minutos em campo. Então, Se ele cogitá-lo na cons- seleção é uma maluquice, ainda mais no final de semana em que a gente teve jogo da seleção, que dá pra fazer claramente, no mesmo dia, jogou o Santos e a seleção. O comparativo do ritmo que você vê nesse ataque da total, seleção da Ancelotti e o Neymar é impensável. O Neymar, por mais que ele tenha feito um jogo Não, um mas pouquinho total, mais não, acima, total, nessa Faraldo. seleção que Eu jogou acho contra o Senegal. Inclusive, fica muito esse papo de, o odiado Neymar, não Não, sei o quê. então, as Não, e eu pessoas acho que as pessoas têm uma confundem. paciência do caramba É, com ele. A também torcida do Que é Santos, isso. principalmente. Tem um Que é- carinho, não, né? A exato, torcida as do pessoas Santos ama amam ele. ele, cara, a ponto de falar que ele melhorou um pouquinho. Num dos 5 piores times Ah, do isso é carinho campeonato. com o ídolo também. Isso é Agora- carinho Não, porque com o Neymar ídolo. não é meu ídolo e eu falei isso pro Bira ontem. Eu Não, mas eu não acho falei. que o torcedor do Eu Santos falei, tem pô, acho isso. que o Neymar jogou um pouquinho mas melhor, não né? só o torcedor do Santos, eu digo, é isso, tipo, Não, as gente, pessoas, peraí. o popular, o brasileiro, assim, ó, no geral, ele tem uma opinião popular que é, o Neymar é o único que consegue o Hexa. Tem esse imaginário popular. Aí o Neymar volta muito mal. Muito mal. Todo mundo esperava muito melhor. E aí ele volta, beleza. A paciência nunca acabou. Todo mundo continua pautando há um ano. Não, hoje, Será que agora vai? hoje Será que agora pautaram vai? o Ancelotti. O Ancelotti falou, Então, eu estar observando Não, o Neymar no começo do e eu campeonato acho que é brasileiro. isso, Zé, que é uma loucura, que é tipo, e ao mesmo tempo, a história que fica é, os haters, os não sei o Então. quê, e não existe esses haters, porque, mano, todo mundo no final tá passando um pano, que é, ele melhorou um pouquinho. Pô, ele jogou 90 minutos. Cara, desculpa, todo mundo jogou 90 minutos. Sabe? Tipo, o Zé Ivaldo jogou 90 minutos. A gente tá falando do Zé Ivaldo na seleção? Não tamo. Mas é isso, é o Neymar. Então existe essa paciência extra, tá ligado? E me incomoda às vezes que fica esse nós contra eles e não sei o quê, e os Neymares contra quem odeia. E eu não vejo que ninguém odeia o Neymar. Eu só vejo as pessoas frustradas e as pessoas que ainda acreditam.
Então, mas no final todo mundo queria que desse certo. Sim. Então, não à toa, faltando 5 rodadas para acabar o Brasileirão, se ele se destacar em pelo menos 2 jogos, ele vai para a seleção. E, tipo, o Faraldo falou tudo. É um time que está lutando para não cair e que ele ainda não conseguiu ser esse protagonista que ele dizia que seria, né? E eu acho que, pô, existe uma paciência. Agora, eu, assim, acho que tem 6 meses. 6 meses é muito tempo. Para agora, eu não acho que ele devia ser convocado também. Sim. E, não, e tem Agora, 6 meses para é isso, a ele. gente ainda fica nessa Tem 6 expectativa de meses vai que pro. em 6 meses rola. Tem 6 tivesse meses uma pro pré-temporada Endrick. Tem absurda. 6 meses pro Endrick. Tem 6 meses para Tem 6 meses ele. pra ele, pro Endrick, exato. né? Eu A acho que gente- entra nesse bolo. Tipo, ele é uma também acho. possibilidade. Aham. Então tem 6 meses. É lógico, gente, por favor. Eu não estou dizendo que Endrick e Neymar são iguais, tecnicamente. Não, Mas os dois têm um prazo de 6 meses para Pra se tentar aparecer. Como fazer qualquer uma outro revolução. jogador, mas com eles vai No ter deles é uma um revolução. holofote, né? É. Um No deles holofote. é uma né? revolução. Mesmo, Sabe-se do então, só que potencial isso que é dele. louco. Mesmo com o Neymar num time fraco, sem ser o protagonista desse time, entendeu? Aham. E é esse o diferencial. Por quê? Porque ele é amado, mano. Entendeu? Enfim, Não deixa vem eu com esse falar. papinho, Nós não. vamos falar de seleção, mas antes a gente vai É. falar de um assunto que, claro, repercutiu muito, né? Que foi o Bruno Henrique, né? E aí a gente vai entrar. Eu vou mostrar algumas declarações, várias declarações foram dadas, né? O próprio jogador, o Bruno, o Abel Ferreira, o Felipe Luiz. E aí ele escapou do gancho do STJD e tal. E, cara, virou uma guerra, né? O As Vitor Roque pessoas. também, né? Teve o Vitor Roque também, que se safou de uma acusação num post homofóbico. E vira uma guerra, porque o que as pessoas parecem que não entendem é que existem leis e regras, e elas devem ser cumpridas, mas parece que no futebol é um mundo diferente. O Bruno Henrique deu uma declaração, eu vou colocar para vocês, e a gente está falando de ódio, ele coloca umas coisas, e eu falo, mano, que mundo você está vivendo, Bruno Henrique? Roda o Bruno primeiro, quer ver? A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui pra frente. Eu não tenho raiva, mas agora eu fiquei com raiva. Nunca tive raiva. Agora deu ranço, né? Agora deu ranço, Bruno. velho. Porque é o seguinte... Porque o cara erra e não tem nem a pachorra de dar a cara a tapa e exato. pedir desculpa. Deixa eu falar, que gente, errou, assim, ele foi, a acusação é séria, né? Teve de multa? Informação privilegiada, ele foi condenado, teve multa, teve condenação a 12 jogos, aí depois entraram com aquele recurso lá, ele jogou, aí não é que ele não é que assim, não tem crime, o crime tá lá. Aí transformaram os 12 jogos numa multa de 100 mil reais. É que pra ele deve ser tão pouco que ele acha que não aconteceu Então, nada. não Mas 100 fala mil reais isso. muda Não a é vida de muita jornalista, raiva, coisas pesadas. Não, é que existe um negócio chamado lei. E a É gente... porque talvez o que ele tenha feito é pesado, né? E esse sentimento que ele define como raiva, e aí seja raiva, seja qualquer outro sentimento, eu acho que não é Não, na é figura impunidade, Bruno Henrique, é pela impunidade. É pela impunidade. Qualquer caso, cara. fosse no futebol, Sim. fosse fora do futebol, qualquer situação em que haja uma impunidade, em que você vê alguém que é muito rico receber só... É a mesma situação de fiança, de uma pessoa que atropela alguém, mata alguém e sai, nem é presa porque paga uma fiança. Fazendo um paralelo, qual que é a punição para o jogador que ganha o Bruno Henrique de pagar só 100 mil reais? Fica um clima de impunidade que qualquer ser humano, até o Bruno Henrique, que não é destacado pelo QI alto dele, até ele há de concordar que o que ele fez é errado, que dá para entender que o que ele fez é errado, é moralmente lógico, errado. Ele tem uma informação privilegiada. Ah, mas ele foi inocente. Eu até acredito que a ele não sorte quis dele passar. ter sido Não passou. defendido por bons advogados, por um clube como o Flamengo, que também é muito forte nos bastidores ali de CBF, de STJD. Essa é a sorte do Bruno Henrique e de a gente ter um código de justiça ainda completamente defasado para esse mundo de bets que existe hoje em dia. Não, e eu tô pensando, pô, ele fala disso, dos jornalistas com raiva. Imagina o Eduardo Bauerman, que ficou 200 dias suspenso e teve que ir, né, jogar no México, no Chile. Imagina o Aleph Manga, que foi pro Chipre. Não, Imagina e aí o Tota, que tá jogando Kings League. Quando você toca em outros mano. casos, mas tal, eles receberam. Sim, gente. Mas é a mesma A gente coisa, deve sobre ter. A gente informação. tem várias graduações de crime ali. Né? É. Mas o fato é, o Bruno tinha uma informação privilegiada e passou.
Tem lá, tá lá tudo comprovado em WhatsApp, enfim, É. né? E Ah, como que não era também pra ele ganhar dinheiro, era pro irmão não ganhar dinheiro. é, pô. E quem me sabe, aí, pô, beleza, a gente tá aqui imaginando um monte de coisa, mas, cara, desculpa. e não tira também, gente, o lance Era que só ele aconteceu emprestar o dinheiro pro irmão. com o Vitor Roque, né? O post do Vitor Roque é um post homofóbico. Nós mostramos semana passada, ele até ironizou, falou dando risada e tal. É que quando entra na seara da torcida, porque o Palmeiras, vocês são contra o Palmeiras. Não, cara, existem leis. Não, total. Era só isso que a gente gostaria Mas que eu fosse. acho que entrou a questão, Zé, que é tipo assim, eu atropelei e o cara morreu, eu atropelei e o cara sobreviveu. Então, tipo assim, como o Bruno Henrique já tinha sido suspeito, não ia pagar a pena, o do Vitor Roque ficou assim, se ele não vai pagar? Não, então, eu falei isso no Joga então, na aí Mas, vira Jovem. essa então eu acho que aí bagunça. fica, Porque tipo, daí aquela vira uma coisa sem bagunça. credibilidade nenhuma. Vira Então, uma tipo assim, o bagunça. meu nem foi nada, tipo, o meu tá vivo, não morreu, entendeu? Eu Então, só assim, fiz um Total. post, uma É. coisa. E aí, o Felipe Luiz, que eu acho um cara super inteligente, admiro muito, foi nessa mesma linha. Olha a Que a declaração do linha do Felipe Luiz. Flamengo, Quer ver? claramente. Roda aí, vai. Não, o Bruno, é ele que tem que falar, né? Tudo que ele que passou. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado. Então, ele deve falar e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância e isso é injusto. Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido O Abel no falando sobre o julgamento. Bruno Henrique. A gente Vamos, daqui a pouco eu vou colocar o Abel também. Mas como assim, Felipe? Ele foi julgado, ele foi condenado. O que aconteceu é que Não foi no artigo 000, foi no 001. foi num artigo. E os 12 jogos, que já eram poucos, né? Viraram uma multa. Foi uma decisão. E assim, o Bruno Henrique, a gente até entende ele se sentir pessoalmente ofendido com as críticas. Claro, porque é e... pessoal. Porque é pessoal, é a figura dele, que tá ali, a Dele. cara E a dele que tá internet é sendo loucura julgado. mesmo, a galera Sim, deve sim, falar sim. esse mau caralho. Ele deve ter Exato, ouvido- o outro, deve ter ouvido a outra muita coisa torcida absurda acaba também. com Já ele e vai tal, pra um de uma lugar forma muito que também pesado. não é, Eu né? entendo. Agora, o Felipe Luiz, assim como o Flamengo institucionalmente tratar esse caso dessa forma, aí eu já acho ridículo. Não, o Total. post que o Flamengo O fez. Flamengo está claramente zoando da situação, Total. tratando com clubismo, ironizando quem criticou ele. como O instituição, Felipe, né? como instituição, ruim. o Felipe Luiz, que é um personagem aí diferente do Bruno Henrique, um cara extremamente esclarecido, inteligente, que sabe, cara, todos os problemas, até para além desse caso em específico, das apostas esportivas, mas especificamente esse caso ele consegue discernir qual é a gravidade do que o Bruno Henrique fez. E aí usar esse discurso, claramente comprando a versão do Flamengo, é uma decepção. Comparado, por exemplo, ao que o Abel Ferreira. Só que é isso. Tudo cai no clubismo, né? Ah, Eu não sei vamos se o colocar o Abel. eu não sei se o Mas Abel aí- Ferreira, se ele Deixa eu colocar treinasse o o Abel. Flamengo, Vai, se a Abel. postura dele não seria outra na Vou entrevista. colocar o Abel, Vamos colocar o Abel. O Abel também falou a respeito. Roda o Abel. Eu sou um cidadão paulistano, né? Concederam-me esse título, trabalho há 5 anos no Brasil. Foi muito bem recebido, sou muito grato ao futebol brasileiro, sou muito grato a todas as pessoas que me receberam aqui. Acho que o futebol realmente aqui está no gênese das pessoas que vivem aqui no Brasil. Vocês respiram futebol, as pessoas respiram futebol, as torcidas respiram futebol e, portanto, eu acho, na minha opinião, que o futebol devia ser o embaixador daquilo que é o exemplo para a nossa sociedade. Já falei nisso várias vezes. Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador daquilo que são os valores, daquilo que é o respeito, daquilo que é a ética, daquilo que é a educação, mas não tenho muito pouco a dizer em relação a isso. Como te disse, foi muito bem recebido aqui. No Brasil e sou muito grato ao futebol brasileiro. O resto eu acho que vocês conhecem como isto funciona melhor que eu. E aí? Ele falou bem, só que assim, ele esquece que tem o caso do Vitor Roque. Entendeu? É isso que me passa a sensação de que no fundo é tudo clubismo. Se o É Felipe tudo Luiz clubismo. estivesse no Flamengo, no Palmeiras, ele defenderia, ele usaria essa abordagem. É. Assim como o Abel Ferreira, se for questionado sobre o caso da homofobia, aí o futebol não é embaixador de Eu nada. não sei né? vocês o que vocês sentem, mas eu sinto assim que, até pela zoação, pelo que a gente viu, eu não sei se o Palmeiras faria o que o Flamengo fez, sabe? Eu sinto que o Palmeiras é mais sério, Também acho. é mais Yara. instituição, sabe? Você O diz Flamengo o eu quê? sinto que é mais bagunça. Que Você cê- diz não fazer o post ironizando. Eu acho que não assim, sei dizer, com a mas é- situação do Vitor Roque, o Vitor Roque apagou o post, você vê que às vezes o Palmeiras acontece alguma coisa, ele emite uma nota, O Palmeiras ele fala ou emitiu ele uma nota. No protege, Vitor ou ele não Roque, o deixa Palmeiras o emitiu uma jogador nota. falar por uma semana, ou ele cuida. Eu sinto o Palmeiras mais cauteloso, uma instituição mais séria, assim, sabe? Sabe o que eu acho, Concordo. cara? Eu acho que, a verdade, a direção do Palmeiras, ela tem um senso de comunidade, de
todos os times fazem parte da mesma coisa, É. muito maior do que a do Flamengo, que inclusive vem sendo a grande pedra do sapato na união desses clubes para uma possível nova liga e tudo mais. Então, fica muito visível em situações assim a diferença na postura. O Palmeiras ele age muito mais diplomata nessas situações de apaga o post, para de dar entrevista sobre isso. Isso. Sabe? Para de Quer falar um contraste dos dois clubes? Na mesma semana que a Leila ofereceu o avião para todos os clubes que tiveram jogadores na data FIFA, inclusive o Flamengo, o Palmeiras está ironizando o Bruno Henrique não ter pegado a suspensão. Exato. O que eu li é que, e aí não tem nada a ver, mas eu li que é todos menos o Flamengo, o avião. Publicamente ela disse pra para todos, né? Não Ela só Eu pra quero fazer- uma carona ela não também, deixou eu não tenho publicamente passagem ainda. seria. Será que dá pra ir voltar? Mas você quer ir para outro lugar. Não, mas eu tô querendo, eu posso ir pra A Yara, eu posso ir pra Lima a também. Yara, ela quer ir para a final da Sul-Americana, tá? Então quem for, malinha pequena, nem incomoda. Quero Ela é gente voltar, a boa. ida eu já tenho, a volta não. Porque eu vou entrar nesse assunto exatamente, tá? Ajudei, Porque o Galo, gente, entrou em campo nesse domingo, né? Também um jogo. Esse jogo não é o atrasado, esse jogo é o Horroroso. adiantado da 37ª rodada. Perdeu de 2-0 pro Red Bull Bragantino, gols do Lucas Barbosa e do Gustavo Marques. Um dado preocupante, Arinha. Às vésperas da Sul-Americana, final, nos últimos 3 jogos, o time sofreu 7 gols jogando contra Sport, Fortaleza e Bragantino. O Sampaoli falou a respeito, né, dessa, vamos chamar de, entre aspas, crise defensiva do Galo. Quer ver, Roda? Justo hablábamos de eso, de que Otimi anteriormente había corregido mucho lo defensivo y le faltaba ofensiva. También es por característica, ¿no? Porque, bueno, jugando Ronnie, Bernardo, Dudu, Hulk, son 4 agentes de ataque, con una mitad de cancha sin Franco, que por ahí nos da más contención. Por ahí el equipo sintió un poco, pero bueno, son situaciones que antes nos costaba generar, ahora generamos bastante, pero los rivales nos convierten y eso es lo que tenemos que corregir en la semana. Nosotros pensamos que en el próximo juego es una final de un torneo internacional y pensamos ahí en ese juego, después pensaremos en el siguiente. Todo estará enfocado en el día sábado y después del día sábado nos enfocaremos en el brasileiro para terminar de la mejor forma que se pueda. Eu acho que é meio óbvio, né, Yara? A preocupação, em primeiro, é sábado, agora. Tomou nó tático do Wagner Mancini. Não começa, não. Zoeira. Cadê o Mancini? Vai, oi, boa tarde. Boa tarde a todos, dei um nó no Sampaoli. Eu não sei, eu sou o melhor, pior imitador do Mancini. Mas é legal isso. Eu também sou o pior, melhor imitador de um monte de gente. Yara, meu anjo, é um fato, tomou muito gol nos últimos jogos. Alô, Lianco, cadê você, Lianco? A gente tá fazendo muita falta, né? A gente tinha... Mas não faz falta. Mas não faz falta. Não faz falta. Ele faz bastante falta. Bastante falta. Várias vezes. Ele faz muita falta. Pênalti, não, falta. Mas eu não acho que o Atlético, né? Eu acho que o Vitor Hugo se acertou ali. Acho que o Atlético ele conseguiu da maneira que podia. A gente tinha esse problema, né, de tentar ajustar e se deu bem. Mas se a gente for ver, o Atlético tomou 3 gols ali contra o Fortaleza do Daverson, né? Então, assim, são situações que vão acontecendo. Igual a gente tá brincando aqui, que todo mundo toma gol do esporte, né? Então, assim, acho que faz parte do jogo. Acho que não é crise, muito pelo contrário. Quando a gente falava o quê, Bira? 2 meses atrás aqui, a gente falava, Santos ou Galo, um dos dois vão cair ali. Ficava na... Pô, a gente tá falando do Atlético que perdeu e empatou e tá na 10ª posição. Sim. Perto do que tava, o Atlético teve uma reta final ali, se a gente for olhar, muito mais positiva do que negativa. Então, acho que é zero a gente olhar um momento ruim. Não, o Atlético vive um momento positivo. Com o Bernard sendo recuperado e jogando bem com o Sampaoli, com o Rony conseguindo jogar, com o Dudu recuperando o futebol, com o Hulk, que vivia aquela crise de o Hulk pode sair do Atlético e não tá satisfeito com o banco de reservas, o Hulk fazendo gol 500, 501, 502. Então, assim, eu acho que é um elenco muito mais visto num momento de recuperação e de ascensão, chegando forte para uma decisão de Sul-Americana, do que um elenco em queda livre que foi derrotado, tomou um nó tático no último jogo e chega desacreditado para essa final. Não, total. Eu tô brincando quando eu falo nó tático, tá, gente? Mas porque eu tô com a Yara também. Boa tarde. Eu dei um nó tático. Boa tarde a todos. Mas eu tô com a Yara. Eu acho que o Galo, na verdade, tá zero crise. Eu acho que, na verdade, é um momento de recuperação mesmo. E vamos refletir, tá tudo bem.
Tá tudo né? bem. Porque assim. Ô, Zé, a gente não ouvia falar do Dudu no Galo. Exato. De repente, o Dudu virou um cara Bernardo. importante. Então, tá tudo bem. Peraí, Tipo, aqui a musiquinha que se a o gente pior acontecer, melhor cena, que é isso? Yara, Peraí, só um pedaço. Ó, a minha primeira Vai do meu cair a live, Só mano. 2 segundos, essa ainda... vai cair a live, Yara. Não, olha lá. Vai cair a live. Vai cair a live. Eu tô te mostrando a empolgação do negócio, não vai pegar que não tá longe. Que a torcida já criou música. Tá a galera na expectativa. Ela quer derrubar a gente, ela tá louca. Que derrubar, não vai cair a live, não. Isso é música autoral, isso não é música de coisa... Não, mas ó, É só você pra que terminar. escreveu? Só pra terminar. Não, é Então música alguém tem criada. direito. É de música que ela- alguém. Se não é tu, é de alguém. Mas não tá Se não no foi YouTube, você Vai aí. que escreveu... Não Como tá no não? É YouTube, música não. criada. O que eu tô querendo Que dizer... música que não é autoral, Yara? Não, mas não é uma música que tem direitos no YouTube, não tá no YouTube, Ah, não mas vai subiu. É música saber. de violão, Ah. sentou roda de amigos ali e começaram a... Tava bem produzidinha pra ser roda. É, eu achei que tava bem Tá, produzido. Toca violão bem, a turma toca violão bem. Não, mas deixa eu falar, rapidinho. Vai. Então tá tudo bem, né? Assim, o plano é ser campeão sábado da Sul-Americana. Esse é o plano, né? Contra o Lanús. Se ganhar, ganhou um título internacional, ganhou um ano bom e vai para Libertadores ano que vem. Libertadores no ano que vem. É. Sim. Se não ganhar, vai ser um problema, mas aí é focar ali Na no reta brasileiro, final. que tá tudo bem também. Eu acho entre que tá aspas. tudo bem, não. Não, tá Eu acho que na cai minha cabe- diretoria Você acha que ali. cai todo mundo? O que eu falei, o CEO do Galo já falou que fica, não aguentou a pressão da Mas, SAF. cara, 10º lugar no brasileiro, pra pegar entre os 8, Mas a é um política pulinho. tá difícil, Elisa. Tá não, difícil. eu Os acho que tá. bastidores, É? os bastidores Não, acho ali que é de algo ponto complicado. mesmo, né? Não, de ponto não tá. Não, tá na 10ª posição. Eu acho que a questão não é isso. Eu Vamos acho que a jogar mais questão- agora. Tem É, que chegar no então. 8º. Exato. não, eu acho que tá tudo bem. Acho que não é um Pior é problema. que dá, se for pegar Mas por eu acho que pontuação, os pelo times que estão em elenco volta ali que o tão tão Atlético mal. tem, pelo planejamento, Duvido, pelo não. que foi feito, você precisa concluir o ano ganhando a Sul-Americana. Se você não ganha a Sul-Americana e é um ano que vem você não disputa a Libertadores de novo, porque não vai pegar a Libertadores pelo Brasileiro. Aí você não sabe nem se você tá em zona ali de Sul-Americana. Então, assim, é um próximo ano sem projeções. Então, você começa um próximo ano com menos investimento, com menos poder para contratação. E o Atlético vai precisar para a próxima temporada. Então, eu acho que, assim, caso não ganhe a Sul-Americana, pode ter uma reviravolta de gestão total ali. Mesmo porque já para 2026 você vai entrar com um novo CEO ali. É o ônus de você ter dado um all-in ali na Sul-Americana, né? E Se mandar ganhar, é tudo lindo. um Se não abraço pro ganhar- Marcelo Paz, que tá nos assistindo, acabou de mandar Abração, mensagem. Marcelo. Perguntei para ele, Marcelo, como é que tá essa história do Atlético? Ele falou, Arruma olha, uma vaga aí, porque a Yara quer ir, tá, Marcelo? Arruma uma vaga. no pra Fortaleza não. Não, pra você chegar. Ah, tá. Você quer o outro Marcelo, tá? Entendi. É. Marcelo fez uma entrevista muito legal com a gente aqui no começo do ano, depois desandou tudo. Que aí também é... Aí ficou ruim, né, lá no Fortaleza. É. Aí melhor não dar a entrevista, né? melhor não. Falar o quê? Bom, enfim. Mas Mas qualquer eu tô coisa, falando é Marcelo Paes, se tiver ruim aí quiser vir Eu pro acho que não Corinthians. tá bom. A 10ª Aproveita. posição e perder na Sul-Americana, o torcedor vai protestar, Não vai aguentar. Que eu não acho vai que é um pouco que vai aguentar. acontecer com o Corinthians se não ganhar a Copa do Brasil, né? Também tá nesse mesmo Vai balaio. ser nesse mesmo balaio. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Seleção brasileira. Boa. Seleção brasileira ganhou pela primeira vez do Senegal. Nós vimos de um empate e uma derrota. Ganhamos 2-0. Eu vi só o primeiro tempo, gostei demais do primeiro tempo. Gols de Estevão e Casemiro. E o Brasil 2 golaços. se recupera, né, da última derrota da data FIFA, que foi contra o Japão. Temos um time? Acho Temos um desenho de um time. Temos um... E temos uma grande dúvida que não envolve o Neymar. Eu acho que é o Rafinha. É. Onde encaixar o Rafinha nesse time, Ah. se no lugar do Matheus Cunha. É. Mas assim, acho que tem uma espinha dorsal clara do que é um time titular hoje da seleção. Acho que o Estevão, e é legal ver como desde o começo da era Ancelotti ele já vinha tratando o Estevão como um menino que não é só uma projeção, mas já é um menino pronto e que tá se provando também lá no Chelsea e que já se provava no Palmeiras, na verdade. E que tem um potencial absurdo para chegar Ele na é Copa. referência. Eu acho que o Estevão é a referência do Brasil quando a gente tem de nome no mercado que fala seleção brasileira. Lógico que se fala do Casemiro, né? Como Do Vini. pô, do Vinícius Júnior. Mas eu acho que o Vinícius Júnior, com essa coisa da Virgínia, virou um pouco de oba-oba, assim, né? De tudo. Uhum. Mas eu acho que quem que é o menino da seleção que tá mandando muito, que tá dando orgulho? Que... Que tá jogando no Chelsea, que tá jogando no time É pra ele, a caramba. torcida inglesa ali no jogo. Acho que lógico que a gente viu um jogo em Londres também, delirando com o Estevão. Então acho que assim, ele de promessa hoje é uma realidade da nossa seleção brasileira. Também É uma posição que, pra mim, é uma das mais definidas. É ele jogando na ponta direita. Deixa eu mas fazer vi uma- que o Ancelotti tem dúvida justamente do Rafinha entre ele e o Matheus Cunha, né?
Mas eu acho eu duvido muito, por mais que o Ancelotti não crave nada, assim, mas eu duvido muito que o Estevão não seja titular da seleção Mas e o Rafinha? na Copa. Ah, eu acho que ele disputa com o Matheus Cunha. Eu acho. Tá. É. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, tem algumas alternativas aqui, ó. Se vocês pudessem separar qual a melhor notícia da seleção com o Ancelotti, ou o Ancelotti, como queiram, ó, tem algumas alternativas, vocês podem criar outra, tá? Resgate do Casimiro, consolidação do Estevão, intensidade de jogo ou a nova configuração da defesa com o Militão na lateral direita, que nesse jogo vai mudar de novo, tá? Mas o que ainda está faltando disso? Ou vocês acham que uma dessas é a grande notícia? Cara, eu acho que pra mim a grande notícia é como ele tá conseguindo aproveitar bem a linha de frente ali, né? O ataque do Brasil. Eu acho que os últimos técnicos não conseguiram. O próprio Bruno Guimarães, né? Nesse ciclo, né? Tô falando, não do Tite, tô falando ali do Diniz e do Dorival. Pô, ele é um ataque recheado, gente. Eu sempre falo que se a seleção brasileira é colocada hoje num top 5 de possíveis times a ganhar a Copa é por causa do ataque. Não é por causa de mais nada, é por causa dos 4 da frente. Vini, Rodrigo, Rafinha, e aí você tem várias opções, é isso. Você tem Neymar, você tem João Pedro, você tem Estevão, O você Vitor tem... Roque deve ser experimentado, Cara, né? você Não tem sei. muita gente no ataque. O ataque é o grande trunfo dessa seleção. Só que ninguém conseguia encaixar, né? O Brasil até fazia uma outra goleada, mas assim, não era um. Eu acho que agora tá bem encaixado, bem definido. Eu acho que esses atacantes têm obrigações defensivas, eles sabem disso e eles fazem bem. Eu acho que é o grande trunfo do Ancelotti, por enquanto, pra mim, é como ele vem montando o ataque, seja com qual nome, sabe? Mas eu acho que tem funcionado essa linha de frente, esse esquema com 4 atacantes, né? Eu concordo com você, por isso meu voto é na intensidade. Porque eu acho que Intensidade. o segredo da intensidade tá nesse ataque, que é uma seleção que Que é a começa primeira mordendo linha lá de na... defesa, é. A primeira linha Vocês de defesa acham já que tá ali essa- mordendo na frente. Essa filosofia coletiva que o Bira falou bastante, vocês acham que o Ancelotti está conseguindo colocar isso no Eu acho. time? Assim, eu discordo um pouco dessa coisa coletiva, porque quando ele muda de um jogo para o outro brusco, como ele fez da última vez, Vai mudar de novo. para mim, ele tinha que fazer mudanças pontuais e já ir ajustando a seleção, em vez de colocar um time completamente diferente em campo. Tá, atestei hoje o Militão pela direita, dessa vez eu vou colocar como zagueiro, vou colocar outro lateral direito ali. Ele vai fazer, pra ele vai entender. colocar o Wesley e vai colocar o Militão como zagueiro É. contra a Tunísia. Tudo bem, mas aí você faz uma coisa específica. Aí você não precisa mudar o meio todo, o ataque todo, porque você não vai fazer isso durante uma Copa. Muito difícil. Você vai fazer ali ajustes. Eu acho que ele ainda sonha, e muito, que o Richarlison encaixe, porque o Brasil... Eu não vejo um 9 ainda na seleção brasileira, e eu acho que por tudo que ele já mostrou que tem de confiança no Richarlison, ele queria, muito provavelmente, eu espero que ele teste o Vitor Roque. E aí talvez possa ser essa peça final que tá faltando ali, porque eu acho que é o aberto, que é esse cara que vai pôr a bola pra dentro. Apesar de eu achar que não é a maior característica do Vitor Roque. Só um parênteses, hoje na entrevista, na coletiva da manhã, o Ancelotti, agora há pouco, foi de manhã, não lembro, estou meio perdido, ele deu a entender que o Vitor Roque vai sair como titular. Não, eu acho que Nesse são... Cara, eu não me incomodo tanto com isso, porque sabe ele é por que não me italiano, incomoda? ele tá chegando aqui Porque ele agora, tem chegou tanto ontem, jogador Yara. brasileiro, Ele ele chegou precisa outro testar, dia. conhecer. Mas eu acho que é O testar... Vitor Roque, por exemplo, você tá pedindo na seleção, mas ele só vai conseguir jogar se ele testar, se ele mudar Mas o E ele não, só mas eu acho que começou ele a tem que jogar testar. agora. Mas eu acho que ele tem que testar pontualmente. Ele não tem que chegar e mudar praticamente os 11, igual ele fez no penúltimo amistoso. Ah. A gente, assim, ó, vamos manter? Vamos manter. Eu já vi que a zaga funciona aqui, o É. Marquinhos é o capitão, é o líder. Então, o Marquinhos tá aqui. Aí eu vou colocar, já vi que o Casemiro é esse cara e tá funcionando com o Bruno Guimarães. Esses dois vão colocar e Mas a gente você vai não acha que começar. amistoso é para isso, para alguém que chegou tão eu tarde à acho que é de seleção, boa. pegou a eliminatória que precisava classificar, Isso não tem classificou, nada a ver, na teve verdade, uma com o derrota. coletivo. Tipo, o jogo coletivo dele independe disso. Mas Isso, eu na acho que a verdade, gente é porque quer ele ver o chegou... coletivo O funcionando. coletivo, Não, mas é ele o chegou espírito, isso cara. cedo, É o ele espírito chegou... do coletivo. Ele tá 4 meses aqui. Não, sim, mas eu... Mas isso ele faz eu no treinamento, eu entendo quero a ver Yara no no jogo. sentido O Sampaoli até hoje tá mudando o jogador do Mas eu Galo. acho errado que você tem que ter um sistema de jogo. Vamos supor, eu tenho o goleiro, eu tenho quem é o meu capitão, eu tenho como é que é meu meio de campo. Mas Aí ele beleza, tem, eu é acho que o 4-2-4. Rafinha pode Não, mas eu entrar acho- no lugar mas ali. Eu acho que quando ele muda muito, perde ele a acaba referência. prejudicando até quem ele tá testando. Que ele tá Nisso eu mudando. entendo. O Vitor a Roque, quando ele Yara. entrar, ele vai Mano, jogar não com quem? Ele vai jogar com prejudica, essa velho. configuração? Por exemplo, Aquilo ali é vamos muito supor, ele bom. quer conhecer o Luciano Juba, que vai estar na primeira convocação. Aí se ele põe o Luciano Juba junto com outros 10 reservas,
O desempenho do O desempenho não vai ser legal. Se ele põe o Luciano Juba junto com uma espinha dorsal ali, É isso aí. ele já vai eu não conhecer acho. Eu melhor. acho que quem chega na seleção aí tem que saber jogar. Pô, desculpa, assim, acho Não, que tem, mas o teste é coletivamente não vai ser a mesma mas Mas o coisa. teste- seleção você tem tão Não, mas pouco talvez tempo, ele não Bira, tá de jogar querendo- junto com as Não, pessoas. mas o coletivo dele tá posto, gente. É É. 4-2-4 com aqueles caras, Marquinhos, Casemiro, Vini, Rodrigo. exato. Tá posto, não tem Essa que é a Mas testar quando ele aí. muda drasticamente, acontece o que então. aconteceu lá com Não, o mas Thiago aí eu Falcão, acho que o Mas teste posso é falar? pontual. É o Matheus Não, mas Cunha posso com o falar? Vitor Roque ali. Desculpa, quando entra jogadores reservas durante um jogo, não desconfigura o time? Quando você muda 5 Mas substituições configura hoje, mais se você tem muda 5 os 10. substituições. É. Não, calma, eu Mas vou pera. chegar lá. Você não faz 5 substituições e o Sim. time muda? Muda. Então eu acho que é isso. Ele tá testando 10 caras novos pra justamente ver um time mudado. Como que você vai reagir com um time mudado? Eu não vejo A um ideia grande é o problema nisso. 4-2-4. Ele não muda esquema tático. Em nenhum momento ele trocou os reservas, colocou os reservas e falou: agora eu vou jogar num 4-3-3. Não, ele continua Não, jogando sim. no mesmo Mas esquema. assim, uma coisa Todo é você mundo sabe colocar o jogar Fabrício naquele mesmo Bruno pra esquema. jogar com o Marquinhos. Outra coisa é você Mas a colocar ideia com de outro jogo jogador, é uma. entendeu? A ideia de jogo é uma ali, entendeu? Talvez numa situação de Copa do Mundo ele tenha que jogar do lado do Fabrício Bruno, do lado do Magalhães, porque o Marquinhos está suspenso. E aí, como ele vai reagir? Vai entregar gol ou ele vai ser um bom zagueiro? Eu acho que tá tudo bem, isso faz parte do teste. Eu acho que, na verdade, me incomodaria se ele não tivesse testando até agora e já tivesse gravado ali, que nem a gente viu em vários ciclos de Copa recentemente. Ah, não, 2 anos de antecipação a gente já tem o time titular. É. E aí é aquilo lá. Aí não leva, em 2010 não leva Neymar, não leva Ganso. Aí em 2014 é aquela coisa. Ah, não, sabe? Já tem o meu atacante, já é o Fred. Sabe? Cara, é o mais comum a gente testar jogadores para seleção. A gente já vive falando que se o Neymar tiver 6 meses, ele vai ser convocado. Não, olha, É um quer torneio ver? muito curto, no fundo. Quem tiver muito coisa- bem ali Não, às na reta vésperas... final ali. Uma coisa Você vai que a testando. torcida, o torcedor do Cruzeiro tá bravo porque queria ver o Caio Jorge, Caio Jorge. Sim. né? Que foi, Qual aí situação que o Caio machuca, Jorge tá? vai entrar? Enfim, exatamente. Ele vai ser o quinto a entrar. É, ele vai de ser repente, o Caio Jorge entra contra a Inglaterra no Não, próximo e eu sempre amistoso. penso isso, Zé, que é tipo assim, beleza, você tem ali uma espinha dorsal, aí você vai pensar nas substituições. Quem que vai entrar? Pô, você já tem quem que vai entrar. Sim, O Rafinha vai entrar, entendeu? Ou o Rodrigo, quem tiver fora ali desses caras. esses vão Acha entrar. que o Eles Rafinha vão vai disputar entrar. a vaga com o Rodrigo? Não, eu tô dizendo, tipo, qualquer um dos No 4, elenco, dos 5 ali na frente, Aham. tem 5, né, A gente vai Vai teoricamente. mexer e rodar ali. Aí 4 são titulares. O que tiver de fora vai ser o Sempre primeiro a vai entrar. entrar, é. Vai ser o primeiro a entrar. Paquetá deve ser o primeiro a entrar também no meio de campo. Sabe, tem alguns caras que são sempre o primeiro a E que entrar. pode ganhar posição ao longo E assim, da Copa, você né? já tem, tipo, Pode. 16 nomes. Nessa brincadeira, você já tem 16 nomes. Quem ele tem que testar é quem vai entrar por último, com um time desconfigurado e vai precisar corresponder. Então, pra mim, não tem um problema, tipo, o Caio Jorge só vai entrar numa Copa do Mundo quando ele já tiver feito 4 substituições. Então, já não vai ser mais aquelas referências que ele vai ter. Vão ser outras. Faz sentido. Então, eu acho que tudo bem, sabe? Por falar em Muda Caio todo Jorge, mundo. Bira, bem Faz sentido lembrado, o que você tá este falando. rapaz com a camiseta do México, Lucas Faraldo, Eu. estava em BH e foi ouvir a torcida do Cruzeiro. O que eles acham? Tipo, Gostou da minha porque terrinha? foi... Gostei. Gosto muito. Nem trouxe muito, pão de queijo pra muito. gente, mas não tem problema. Ó, Goiabada, entendeu? Doce Não deu de tempo, leite. não deu Canastra, tempo, não deu tempo. Foi quase um bate-volta Um ali. queijo, né, Zé? o queijo canastra. Eu acho. O queijo, entendeu? Você quer o quê? Um queijo, o outro 2 queijo, queijos, ou 3 queijos. E ele foi ver os 3 Não queijos. era Quer dizer, piada. ele foi ver a história, a relação da torcida do Cruzeiro com o Ancelotti, exatamente nesse lance. E o Caio Jorge? Roda aí, vamos ver. Caio Jorge, artilheiro cruzeirense, tá em alta na torcida da Raposa, não é novidade pra ninguém. Mas será que o Ancelotti vai levar o Brabo pra Copa do Mundo de 2026? O Caio Jorge ele foi chamado pelo Ancelotti, mas ele ainda não tá garantido na Copa, né? O Ancelotti tem testado outros nomes pra centroavante. E aí, brincadeira, eu vou te falar, Caio Jorge e Fulano. E você escolhe quem que você prefere, quer ser clubista seja. Começando com o convocado dessa última, Vitor Roque. Caio Jorge ou Vitor Roque? Sem dúvida, Caio Jorge. Caio Jorge. Eu Por acho que quê? tem mais qualidade. Para mim, o Vitor Roque, que é formado aqui também na nossa base, né? Mas é um jogador mais trombador. O Caio Jorge tem mais qualidade do que o Vitor Roque. Eu ficaria com o Caio Jorge porque joga aqui em Minas, né? Vitor Roque, ele tem muita força, mas em termos de habilidade e decisão e chute correto, é ele, é o KJ. Os números mostram, né, o trabalho, igual é. Assim, o Vitor Roque é um excelente jogador, não tem dúvida. Então, o Formado no Ancelotti. Cruzeiro, inclusive, né? O Ancelotti está testando. Hoje, Caio Jorge. Pelo campeonato que ele vem fazendo, pela temporada como um todo. Vitor
Roque é um grande jogador, já jogou no Cruzeiro, mas assim, chegou no Palmeiras recentemente, tem melhorado bastante, mas eu acho que não tá no mesmo nível que o Caio Jorge hoje. Entre os dois, eu ficaria com o Caio Jorge pela estatura. No futebol de hoje, a estatura é muito importante, então ele leva vantagem nesse quesito. Caio Jorge, porque eu tenho birra com o Vitor Roque pela forma como ele saiu do Cruzeiro. Boa, excelente resposta. Caio Jorge ou Vitor Roque? Caio Jorge. Por quê? Pô, o Caio Jorge é mais craque que o Vitor Roque. Vou falar a verdade, ele faz muito mais gol que o Vitor Roque, eu assim. Eu acho que ele é muito mais matador que o Vitor Roque. Sem clubismo, eu acho que é o Caio Jorge. Caio Jorge ou Pedro? Pedro. Você falou sem clubismo ali atrás. Pedro, eu acho que o Pedro tem mais qualidade do que o Caio Jorge. Eu acho que aí é o Pedro, né? Porque o Pedro é mais completo, né? O Pedro tem, além de ter uma estatura maior, que é muito importante hoje também, a gente tem que ser realista. O Pedro joga muito, é muito bom e já tá há mais tempo mostrando um grande futebol. Também eu acho o Caio Jorge. O Pedro é muito bom em tudo, mas o Caio Jorge ele tá numa crescente e é um rapaz novo. Eu acho que ele tem tudo para dar muita alegria pra gente. Cara, eu gosto muito do Pedro, eu acho ele um travante, eu acho que assim, ele realmente faz um pivô diferenciado, mas a temporada por si só fala. Caio Jorge. Caio Jorge, Minas, sempre Minas. Uai, você vai falar Caio Jorge em todas, porque Caio Jorge ou Richarlison? Eu acho que Caio Jorge. Richarlison já teve a oportunidade dele, inclusive numa Copa do Mundo. Hoje eu acho que o Caio Jorge está num grande momento. O Richarlison não tá numa maré muito boa. Já faz um tempinho, né? O Richarlison acho que já passou um pouquinho do auge dele. A gente precisa de um centroavante que faça gols pela temporada. O Richarlison tá começando, mas acho que o Caio Jorge hoje tem entregado mais resultados. Jogou em Minas, né? Começou no América, né? É verdade. Aí te complicou agora. Mas já tem tanto tempo que tem tantas temporadas fora, Caio Jorge. Para ser uma reserva do Pedro, poderia ser o Caio Jorge. Caio Jorge ou João Pedro, lá do Chelsea? Aí a parada é dura. Dá pra levar os dois. Eu acho que é os dois. Tá? Os dois são muito bons, mas assim, eu acho que também sendo realista, eu levaria o João Pedro. João Pedro. Eu gosto muito do Caio Jorge, mas eu acho o João Pedro um atacante diferenciado. Tá no Chelsea, tem feito boas atuações, então eu gosto muito do Caio Jorge, mas o titular da seleção hoje é o João Pedro. Pô, eu vou de Caio Jorge, cara. Eu acho que o Caio Jorge, ele merece essa chance, assim. Ele merece essa chance de jogar na seleção brasileira. É um cara bom, um menino novo, que tá despontando ainda, ele tem muita coisa pra jogar ainda. Eu acho que na seleção brasileira ele se encaixar bem. É um merecimento do trabalho que ele já fez no Cruzeiro, assim. Eu acho que o Caio Jorge. Aí eu já fico com o João Pedro eu acho que ele acrescenta mais ali. Talvez seja mais fácil marcar o Caio Jorge, dar uma segurada nele do que no João Pedro. João Pedro. Ué, mas não é mineiro? Tudo bem, mas eu acho que o momento, né? A temporada que se faz na Europa dá cancha para os jogadores, né? Aí os últimos dois, Caio Jorge ou Matheus Cunha, que tá lá no Manchester United? O Matheus Cunha me impressionou bem nesse último amistoso do Brasil. Eu gostei muito dele. Eu acho que páreo duro. Aí eu não sei dizer não, mas os dois são fortes concorrentes. Caio Jorge. Eu acho que o Matheus Cunha ele vem fazendo uma posição um pouco mais de armador do que uma posição de centroavante. Eu gosto muito do futebol dele, mas pela necessidade da seleção hoje, Caio Jorge. Continuo com o Caio Jorge, cara. Eu acho que o Caio Jorge melhor. Também eu não vou ser clubista, eu sou o Matheus Cunha. Também porque ele tá mostrando já há um bom tempo um grande futebol e já é um jogador Premier pronto. League ali. Premier League, jogando no melhor campeonato do mundo, então acho que a vez é dele. Mas vou te falar um outro de Premier League pra finalizar agora, mas recém-chegado na Premier League. Igor Jesus, ex-Botafogo, ou Caio Jorge? Aí é o Caio Jorge, né? Sem dúvida. O Caio Jorge é mais completo que o Igor Jesus. Não, o Caio Jorge. O Igor Jesus, pra mim, não está no mesmo nível, não. O Igor Jesus do Botafogo realmente foi diferenciado. Hoje tá jogando lá fora e assim, não tem tido os mesmos resultados. Então, pela temporada, Caio Jorge. Caio Jorge, KJ. E fala o nome dele. Caio Jorge. Tamo junto. Caio Jorge, pô, a gente tinha esquecido do João Pedro, cara, eu acho. Nós nem João falamos Pedro, dele a gente aqui. debatendo. Eu acho que o João Pedro tá garantido. Eu também acho, ele é o elenco. A Por isso dúvida- que a ele dúvida- entra sempre, né? A dúvida é se ele vai ser titular ou não, e aí eu acho que vai depender muito do que acontecer com o Chelsea nessa temporada europeia até a Copa do Mundo. Porque aí também a gente tá falando de caras que podem chegar entrosados, né? O João Pedro com o Estevão, que já é o menino de ouro do Ancelotti. Nossa, e quanta gente a gente falou Pedro, o Igor, então, né? muita Quanto gente. jogador, velho. Enfim. Eu tava vendo ali, aí eu tava até brincando com o cotado. Faraldo aqui, que eu acho o Pedro sem carisma, sabe? Acho que os outros são tipo, pô, o Caio Jorge tem energia, o Vitor Roque, sabe? Você acha que o Pedro precisava O Pedro, dar uma... Ele fazendo a propaganda do leite lá. Mas não é bem pela propaganda que a gente tem que avaliar o Mas cara. eu acho assim, que a seleção brasileira precisa, sabe? Dessa identidade. Um cara meio morto, sabe? Tá, entendi. Ó, mas o Ancelotti falou hoje, eu vou colocar, porque o time contra a Tunísia vai vir um pouco diferente. Quer ver? Roda o Ancelotti.
Estamos pensando que podemos fazer alguma mudança no time por o jogo da manhã. Quero evaluar também o treino de hoje, porque pode ser que haver condição como os jogadores recuperaram do esforço do jogo contra o Senegal. E todos os jogadores estão bem. Desafortunadamente hemos tenido a lesão de Gabriel, que não pode estar. Vamos a reemplazar com a entrada de Wesley no lado direito. Sim, queremos fazer um bom jogo, seguir na mesma dinâmica do jogo contra o Senegal, porque é um jogo bonito, que nos gostou, para atitude, intensidade, qualidade também. Então, queremos repetir o mesmo jogo com a mesma qualidade. A imprensa europeia destacou a qualidade do Brasil e disse o despertar de um monstro. Tá bom. O senhor sente isso? Habitualmente do monstro tu tens medo. Isso é importante. Não hemos despertado a nada. Estamos trabalhando para chegar na melhor condição possível na Copa do Mundo. Creio que estamos em uma boa linha, em um bom caminho. Então, gostei dessa do monstro, né? Esse monstro tem medo. Então, Wesley entra na vaga do Gabriel e aí o Militão Desce pra zagueiro. vai pra zaga. Né? Vamos ver, vai ser até interessante ver, porque Eu gosto do o Militão foi bem na também gosto. lateral, né? Foi bem. Foi bem nesse jogo. Foi bem, e porque foi isso que rolou, né, mesmo. Ficou mais baixinho ali, né? Abaixou mais, ficou mais como um terceiro zagueiro. E aí liberava também mais o outro lado com o Alexandro. E, cara. Pode ser o Douglas Santos também, que quando jogou muito bem avançado. E, cara, é isso. Pra mim, vai se desenhando mesmo. Então, cada vez menos vagas, né? Eu acho. E assim, você vê que ele tem os caras fechados Por com ele exemplo, já, né? será que ele vai levar Militão e mais 2 laterais direitos? Ou ele vai levar Militão e um lateral e, de repente, abrir mais uma vaga no ataque? Que é essa Eu acho que ele loucura vai de levar nome. Militão e mais um lateral. Que aí ele pode usar qualquer coisa. Contra um time mais ofensivo, joga o Militão de Então o lateral. Vitinho já tá fora. Eu acho que aí a briga fica entre o Wesley e PH. Pra ser Enfim. esse segundo Muitas perguntas. lateral. Então você acha que não vai o Wesley e PH juntos? Então, essa foi a pergunta que eu fiz aqui. Eu acho que não. Eu acho que ele talvez vá com o Militão, E vai com mais um zagueiro? vai com mais um zagueiro ou abra uma vaga no ataque, entendeu? Que tem muita gente também ali na frente. Nossa, mas mas a gente não tá muito bem no ataque, pensando bem? Tá bem, mas imagina poder estar melhor. Dá sempre pra melhorar, né? Meio de Lógico. campo. Enfim. Meio Deixa de eu falar campo mesmo que rapidinho. vem tendo poucas convocações, né? É Imagina- um número imagina- enxugado ali, bem são enxugado. 5. Imagina, nessa brincadeira do Militão aí que sobra uma vaga pro Neymar, que a gente tava debatendo aqui. Pois é, mano, não Saber. duvido. Mas é isso, o jogador polivalente, ele dá essas oportunidades. É. O Militão, um caso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, rapidinho, antes de eu falar o que eu tenho que falar, mas ó, mais 3 seleções conquistaram a vaga, né, pra Copa: Croácia, Portugal e Noruega. A Itália precisava golear a Noruega, foi ao contrário. Goleado. Levou um 4-1, a Zuba vai Itália, pra hein, gente? repescagem. A Mais Itália... uma vez. Gattuso A Itália- prometeu que sai Na da Itália, África, né? Congo conquistou a vaga da repescagem depois de vencer a Nigéria nos pênaltis. Isso foi loucura. Bem legal. Aí caiu o microfone do mexi Bira. aqui, desculpa. Bom, deixa eu colocar um QR Code aqui do meu lado, rapidinho, que é o QR Code do R7. Essas informações todas que a gente fala aqui e outras tantas, você encontra lá no R7. Então, para isso, pegue a câmera do seu celular, aponte para o QR Code, vá direto para o R7, fique muito bem informado, muito bem informada a respeito do seu time do coração, a respeito da seleção brasileira, a Copa do Mundo e tudo que vai acontecer, né? Brasileirão chegando na reta final, Copa do Brasil com decisão, Sul-Americana, Libertadores, está tudo lá. Tem a coluna do Cosme Rimoli, que é muito legal, tem a coluna do Jorge Nicola, que também é muito legal. E eu faço esse convite, aponta para o QR Code e vá direto para o R7. Vamos tentar falar da Série B rapidinho? Você sabe que Desimpedidos está apresentando a Série B muito bem, né? Está transmitindo a Série B de forma maravilhosa. Curitiba já volta, né? Teve o jogo do Curitiba. Acesso culposo, né? Acesso culposo porque empatou 0-0 com o Atlético. 0-0. E, cara,
E você sabe que eu vi, eu não vou mostrar, mas o goleiro do Curitiba ficou muito chateado. Falou, pô, a gente tá recebendo vaia, a gente classificou, tal, né? Não, e outra, né? A melhor defesa do campeonato disparada. O time que, pô, sempre teve ali na frente. Eu também achei um pouco exigente demais a torcida do Coxa. Beleza, Lotou o estádio, ficou tá virando bonito. uma moda, né? A torcida do Santos também levantou a taça no passado. Roda os melhores momentos enquanto a gente tá falando. E, cara, eu acho que, na verdade, pô, ainda mais o Morisco, né? Que foi quem reclamou, que é o goleiro. 21 tem aninhos de 21 idade. anos, colocado como um dos grandes goleiros da geração, né? No mundo, não só no Brasil. E, pô, eu entendo a frustração dele de subir o time. Ele tava e ser bem vaiado. chateado. Ele ficou muito triste. Um outro Ele jogador falou, que falou. eu entendo a torcida, eu respeito, eu sei que eles queriam que a gente ganhasse, saísse campeão, mas ainda dá, não sei o que e tal. E a gente, poxa, nós cumprimos o que era exigido, né? O Jaci, que forma a dupla de zaga com o God of Zaga, o Maicon, e eles, junto com o Pedro Morisco, formam a melhor defesa disparada dessa Série B, também concedeu entrevista, ele conseguiu entrevistar ali na beira do campo, e ele vai muito nessa linha, de que o objetivo, internamente, era o acesso, o primeiro objetivo. É lógico que ganhar o título ali no Couto Pereira, naquele clima que a torcida criou, seria legal, mas o principal objetivo era o acesso. E no fundo, a torcida até entende isso, porque depois de xingar, a mesma torcida ali no estádio aplaudiu e comemorou o acesso com o time. Mas ficou um clima estranho ali no Couto Pereira mesmo. Assim que acaba o jogo, os jogadores no campo se abraçam, comemoram e o estádio inteiro vaiando, gritando vergonha, vergonha, jogando copo. Tava uma coisa meio maluca ali, mas aí passaram 2, 3 minutos, os mesmos torcedores já estavam aplaudindo e comemorando o acesso. É que não é só por esse jogo, né? A campanha do Coritiba, o Moser, acho que se ele continuar como técnico do Coritiba na próxima temporada, ele vai ter que criar algumas alternativas para esse time, sabe? O famoso repertório, que é um time muito limitado ofensivamente. Mas ao mesmo tempo que segundo acesso seguido, né? Mirassol. Subiu com o Mirassol, foi pro Coritiba, subiu o Coritiba. É verdade. Também existe ali um segredo de jogar a Série B muito bem, né? Talvez para a Série A, de fato, tenha que propor outra coisa. Agora, é aquilo, né, Zé? Também acho que um pouco que irrita o torcedor é que se tem um time que pode tirar o título do Coxa é o Atlético Paranaense. Né? Então, acho que estava desacreditado, também, né, numa parte da B. Grande trabalho do Odair Helman. Uma hora, mas o Odair embalou uma sequência de vitórias legal mesmo. O Atlético Paranaense, salvo engano, é o líder do retorno. E o Odair Helman, ele pega o Atlético Paranaense na reta final do primeiro turno. Então, o trabalho do Odair é muito 5 times estão disputando as outras 3 vagas, tá? Para a Série A. Atlético Paranaense, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo. Quem sobe desses? Pô, eu tava torcendo pro Remo, mas aí o Remo não ajudou, né? Porque a torcida do Remo, do Paysandu, que foi rebaixado pra Série B, cara, são torcidas gigantes, apaixonadas. Então eu criei um carinho muito grande nessa cobertura de Série B pelos times lá de Belém, mas acho que o Remo... Eu acho que sobe Atlético Paranaense, Chape e Criciúma. Junto com o Coritiba. Eu fecho com o Bira. Parecia que teríamos tantas novidades, e né? No final Novo Horizontino de novo bate na Acho que o trave. Atlético Paranaense vai. Acho que vai. Acho que vai. Vai. Na reta final, né? Já tá basicamente, um empate garante. É só não perder em casa pro América, e mesmo assim, se perdendo, tem uma combinação de resultados que ajuda ele. Acho que o Atlético consegue. Eu vou colocar a classificação já pra votar. Tava impedido, né, velho? Mas bateu no... poderia ter sido gol. Posição legal, porque a bola desvia no jogador ali, que eu não tinha visto. Apareceu na cara, mas ó... E estádio sempre cheio, Bira, pelo que você que transmitiu direto? Sim, acho que o Couto é um dos estádios que fica sempre cheio, o próprio Mangueirão ali. Foi o nosso primeiro jogo, né? Na primeira rodada a gente transmitiu Coritiba e Vila Nova e tava lotado, e agora no último jogo lotado também. É um estádio bem legal, o Couto Pereira. A torcida do Atlético Paranaense também tem botado bons públicos. A da Chape bateu recorde de público nessa reta final também. Tá, coloca, por favor, gente, a classificação da B, só pra gente ver tudo isso que eles estão falando, né, de possibilidades. Olha lá, Curitiba, Atlético, Criciúma e Goiás. Vocês acreditam que termina assim? Eu acredito que a Chape passa o entra aí. Goiás. Eu acho que a Chape fica com a vaga.
Aí Remo... Porque o Goiás joga contra o Remo fora de Que casa. dó, né? Novo Horizontino Que, aliás, ficou tanto ali, né? É, também, de eu novo, acho que Quinta não vai temporada rolar. seguida. Olha o Novo Horizontino pela terceira temporada. seguida. Terceira temporada seguida. O Remo também Terceira. pela torcida, Em sabe? Dá- 2023, o Novo Horizontino perde por 1 ponto a classificação para a Série A. Em 2024, o Novo Horizontino sai na última rodada da zona de E aí o Mirassol classificação. sobe. E o Mirassol sobe por número de vitórias, porque os É. dois estão empatados em ponto. E dessa, o Novo Horizontino tem todas as chances zeradas na penúltima rodada. Vira a tabela, por favor, Carneiro, pra gente ver ali, ó lá. Cuiabá, América, Vila, Operário, Atlético que jogou esse final de semana. Botafogo de Ribeirão Preto ainda corre risco, né? Aí vai ficar essa última vaga aí da zona de rebaixamento Tá. para Ferroviária, Botafogo ou Atlético, né? Tá, aí a coisa complica, porque daí, putz, olha, tá feia a coisa ali, né? O Amazonas, tchau, Volta Redonda, Paysandu, você imagina, é que o Remo não vai subir, né? Ou, sei lá, pode subir. É o grande jogo da última rodada, né? Remo e E era Goiás o no grande Mangueirão. pesadelo do Paysandu, né? É, Ser porque o Remo rebaixado, sobe e o Paysandu cai, uou. Aí ia ser uma né? loucura ali. O Remo que nunca jogou uma Série A de Campeonato Brasileiro. Ainda desse jeito, né? 32 anos depois voltaria para a Série A. Seria legal, né? Mas é engraçado porque pintava como pelo menos uma ou duas novidades ali, né? Times que não disputam há tempos a Série A, mas parece que está igualando tudo ali, vão subir os esperados. Aquelas né? figurinhas Não, carimbadas. eu acho que o Atlético Paranaense, por mais que era esperado ao longo da competição, não deu essa certeza. Né? Foi um Atlético Paranaense bem abaixo. Agora, nas últimas rodadas, Exato, né? foi no finalzinho. Conseguiu ir. O Coxa, a gente já viu o Coxa fazendo um bom campeonato durante toda a temporada. Então, eu acho que assim, o Remo, o Novo Horizontino, eram times que tinham possibilidades, e aí parece que no final não foram entregando. A Chape tem essa chance, mas também já foi, né? Altos e baixos ali na competição. Então, assim, a gente tinha diversas possibilidades. Eu brincava que era um campeonato muito sanfoninha, né? Que os blocos não desmembravam tanto. Era tudo... Uma rodada mudava bem a configuração. Então, dá parabéns para o Coxa, lógico, pelo acesso, mais do que merecido. E acho que é isso, né? Acho que para o Paraná vai ser muito importante. Se sobe o Coritiba e o Atlético Paranaense... É muito importante para a Pro Série A. pessoal ali- Deixa eu colocar rapidinho, gente, as nossas transmissões, né? A tabela de jogos, perdão, antes. Ó, próximos jogos aí do Brasileirão. Não deu nem tempo da gente falar de Brasileirão, porque a gente tinha muito assunto. Vocês viram, ó, Botafogo, Sport, Fluminense, Flamengo, o clássico que eu falei, Santos e Mirassol, Grêmio, Vasco da Gama, Juventude e Cruzeiro. Aí, virando a página, Bahia e Fortaleza, Corinthians e São Paulo, que é o nosso jogo, nós vamos transmitir, Ceará Internacional, Galo e Palmeiras. Ó, jogo sem data ainda, mas difícil, hein? O Palmeiras não vai pegar moleza, não. E Red Bull, Bragantino e Vitória também sem data. Nossas próximas transmissões, agora sim, quer ver? Coloca aí. O Clássico de São Paulo, Corinthians e São Paulo, na quinta-feira, pré-jogo às 6h30 da tarde, jogo às 7h30, às 19h30. E depois, tá? Daí vai ser no sábado, dia 22 de novembro, às 7h30, com pré-jogo às 6h30, Botafogo e Grêmio. E você é nosso convidado, porque você sabe que a gente transmite pelo R7, r7.com, Record Plus, Desimpedidos, todo mundo junto nessa, tá? Queria agradecer, obrigado, gente, vocês três aqui sempre com a gente. O Joga nas 11 fica por aqui, queria agradecer demais você que ficou com a gente. Zé Luiz les diz, beijo, tchau! Thank you.